Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 21. Tsunade saiu do pequeno cassino, com um rosto sombrio de frustração, pois a noite já havia caído. Droga, a deusa da sorte se recusa a sorrir para mim de novo, murmurou ela baixinho. Normalmente suas perdas somavam alguns milhões, uma ninharia considerando seus recursos. Mas naquela noite parecia mais amargo do que o normal. Seu estômago roncou, um lembrete agudo de que ela ainda não tinha jantado. Apalpando os bolsos vazios, ela se consolou. Pelo menos eu só trouxe alguns milhões desta vez. Se eu tivesse trazido mais, talvez nem tivesse dinheiro para o jantar sobrando. O cheiro de suor e fumaça persistente impregnava suas roupas, e a lembrança do olhar desaprovador da avó passou por sua mente. Ela com certeza vai me repreender de novo. Resignada, Tsunade começou a caminhar em direção à propriedade do clã Ataque, imaginando que conseguiria evitar os sermões da avó, pelo menos por enquanto. Enquanto caminhava, seus pensamentos retornavam aos seus erros na mesa de jogo. Ela repassava cada decisão hesitante, cada vez que se questionava sobre quando deveria ter apostado tudo. O som dos dados tilintando persistia em seus ouvidos, um eco zombeteiro. Quando ela finalmente chegou aos portões do clã Ataque, o mordomo de olhar aguçado apareceu quase instantaneamente, com passos rápidos e decididos. Lady Tsunade, o segundo jovem mestre está jantando. Permita-me levá-la até ele, disse ele cortesmente. Obrigada, respondeu Tsunade, esboçando um sorriso educado que a fez esquecer daquele ciclo interminável de arrependimento. O mordomo a conduziu até a sala de jantar e anunciou sua chegada. Jovem mestre, Lady Tsunade está aqui. Lá dentro, Kawakaze estava sentado com Sakumo, compartilhando uma refeição e uma garrafa de baijiu. Eles tentavam animar Sakumo, cujos repetidos fracassos em dominar a técnica do deus voador do trovão o deixavam desanimado. Kawakaze, com as bochechas levemente coradas pelo álcool, levantou-se no momento em que ouviu o anúncio do mordomo. Tsunade, venha sentar-se e ele cumprimentou calorosamente, seu comportamento composto e movimentos refinados indicando que ele não tinha bebido muito ainda. Certo, respondeu Tsunade, passando pelo mordomo e sentando-se sem cerimônia. Ao mesmo tempo, louça limpa foi trazida para ela. Navaki foi para casa? Ela perguntou, notando a ausência do irmão mais novo. Ele saiu antes do jantar, respondeu Kawakaze. Então, sentindo um leve cheiro acre, perguntou casualmente. De onde você vem? Só uma pequena aposta, admitiu Tsunade, já se servindo de uma xícara de saki como se quisesse afogar seus problemas. Kawakaze nem precisou ver a expressão dela para saber como as coisas tinham corrido. Se a lendária vaca leiteira tivesse realmente vencido, será que ela teria esse apelido? Ele optou por não comentar, apontando alguns pratos para ela comer. Beber de estômago vazio não era sensato. Enquanto isso, Sakumo silenciosamente ergueu sua xícara em direção a Tsunade, com seu comportamento estoico falando por si. Parecia que os dois haviam formado uma camaradagem sutil durante a última sessão de bebida. Tsunade pegou um pedaço de comida, deu uma mordida rápida e então ergueu seu próprio copo. Com um leve aceno de cabeça, brindou com Sakumo do outro lado da mesa e virou sua bebida de uma só vez. Kawakaze olhou incrédulo. Que tipo de vínculo tácito é esse? Como alguma coisa, não se preocupe com isso. Kawakaze estendeu a mão e colocou um pauzinho enorme cheio de carne com molho de soja no prato de Tsunade. A julgar pela sua expressão abatida, era evidente que ela ainda não tinha jantado. Perdi 3 milhões. Suas palavras foram diretas e carregadas de frustração. Com um suspiro, ela se recostou, erguendo seu copo cheio de saki para outro gole solitário. Quando a deusa da sorte finalmente me favorecerá? A testa de Sakumo Ataque se contraiu involuntariamente. Mesmo sendo membro do rico clã Ataque, ele não conseguia imaginar sofrer perdas como as dela. Ah, é só um dinheirinho, disse Kawakaze despreocupadamente, com o tom tentando disfarçar o absurdo da declaração dela. Pense nisso como entretenimento. Além disso, quando o hospital abrir, quem garante que não faremos uma fortuna? Acrescentou numa tentativa mal feita de consolo. Sim, sim, o hospital. O rosto de Tsunade se iluminou como se tivesse acabado de receber uma tábua de salvação. Batendo a palma da mão na mesa, ela declarou, amanhã encontrarei a melhor equipe de construção. Só os melhores servirão. Kawakaze coçou a nuca, sem jeito, já pressentindo problemas no horizonte. Ele praticamente conseguia ler os pensamentos dela. Construir o hospital, ganhar dinheiro, alimentar mais apostas. Essa mulher, se ela arriscar o hospital, estamos condenados. Não temos pressa, advertiu ele com a voz firme. Construir um hospital não é tão simples quanto plantar. Uf! Tsunade bufou. Seus olhos se aguçaram com um brilho feroz enquanto ela zombava. Quem ousar me impedir será punido, individualmente ou em dupla, não importa. Eu matarei todos. Bendito! Berrou Sakumo, batendo o punho na mesa, o sangue fervendo com a ousada proclamação. Ninguém se mete com o clã Ataque. Para isso, ele levantou sua xícara bem alto. Tsunade assentiu em aprovação, erguendo o próprio copo em resposta. Para qualquer outra pessoa a cena poderia ter sido tocante. Mas Kawakaze e Nayuki, os únicos que se mantiveram alertas, trocaram um olhar cúmplice e beberam em silêncio. Quando a construção vai começar? Kawakaze perguntou assim que Tsunade engoliu outro pedaço de carne. Sakumo também voltou seu olhar para ela com uma expressão expectante. Amanhã, respondeu Tsunade sem hesitar. Kawakaze franziu a testa e se inclinou para a frente. Se vamos começar tão cedo, precisamos de um plano. Suas palavras chamaram a atenção de todos à mesa. 3 pares de olhares expectantes o encararam, aguardando sua estratégia. A questão é a seguinte, começou Kawakaze, girando seu copo de saquê com uma calma moderada. Assim que começarmos a construção, com certeza haverá problemas. Ele levantou um dedo. Primeiro vamos manter a equipe pequena. Sem operações em larga escala imediatamente. Assim, não chamaremos a atenção. E depois, perguntou Sakumo, curioso.
Por enquanto é isso. Mantenha as coisas simples e resolva os problemas conforme eles surgirem. Kawakaze recostou-se, saboreando um gole de seu sake visivelmente satisfeito com sua sugestão genial. É só isso? Sakumo não conseguiu conter a curiosidade e deixou escapar, quase como se quisesse repetir a pergunta para dar ênfase. Até Tsunade esperava que Kawakaze surgisse com alguma estratégia brilhante. Depois de toda aquela conversa, eles ainda não ouviram nada de inovador. Ambos olharam para Kawakaze com desconfiança. Esse é realmente o plano dele? Ainda assim, Tsunade pensou. Um homem como ele não poderia criar filhos tolos, certo? Nayuki olhou para o casal perplexo e não aguentou mais observá-los. Neste momento, o inimigo está no escuro, enquanto nós estamos expostos. Usar uma pequena equipe de construção pode reverter a situação a nosso favor, explicou ela, com um tom calmo, mas confiante. Com a força que vocês três têm, vocês realmente precisam de uma estratégia elaborada? Kawakaze e Nayuki trocaram um sorriso cúmplice e então terminaram casualmente o peixe grelhado que tinham acabado de preparar. Ainda há pessoas inteligentes no clã Ataque, pensou Kawakaze. O que eu quis dizer é que este já é um plano bastante sólido, murmurou Sakumo, sem querer admitir que talvez tivesse subestimado o raciocínio deles. Tentou desajeitadamente salvar a dignidade, mas Kawakaze e Nayuki nem sequer lhe lançaram um olhar. Exatamente o que eu estava dizendo, acrescentou Tsunade, intervindo para substituí-lo. Os dois companheiros de bebida não tiveram escolha a não ser virar mais uma xícara em sinal de compreensão mútua. À medida que o álcool começou a fazer efeito, a atmosfera ficou mais animada. Sakumo foi o primeiro a começar a agir mal. Tsunade, sem querer ser muito direto, mas a técnica do deus voador do trovão do seu clã é ridiculamente difícil de dominar. Estou treinando o dia inteiro e nem voei tanto para urinar. Nayuki não aguentava mais assistir. Da última vez, Sakumo havia menosprezado o sake de Tsunade, considerando-o medíocre. Não era o sujo falando do maltrapilho? Quem disse que eu não pratiquei? Nem minha avó conseguiu me ajudar. Então é melhor eu desistir de vez. Kawakaze vinha se perguntando por que Tobirama não ensinava suas técnicas a Tsunade, mas agora parecia que elas simplesmente não combinavam com ela. Aproveitando a oportunidade enquanto Sake soltava a língua de todos, ele decidiu fazer uma pergunta que o incomodava desde sua vida passada. Onde seu avô aprendeu Senjutsu? A floresta Shikotsu, respondeu Tsunade secamente. Onde mais seria? Então por que você não aprendeu? Talvez fosse o álcool falando, mas Tsunade de repente mordeu o dedo e bateu a mão na mesa. Técnica de invocação. Com uma baforada de fumaça, uma bola do tamanho de um frasco de sake apareceu na mesa. Katsuyu, por favor, explique a ele por que eu não pratico Senjutsu. Tsunade fora cautelosa, invocando apenas um fragmento da essência de Katsuyu. Se ela invocasse a Katsuyu completa, a sala de jantar do clã Ataque poderia não sobreviver à experiência. Entendido, pequena Tsunade. Katsuyu era extremamente adaptável. Assim que se materializou, percebeu que se tratava de um jantar familiar casual, e não de um campo de batalha. Com exceção de Hashirama, nenhum dos praticantes do meu Senjutsu da floresta Shikotsu sobreviveu. O tom de Katsuyu era comedido, mas firme. A sensibilidade de Tsunade à energia natural não é forte o suficiente para ajudá-la na transformação do chakra Senjutsu. Resumindo, se Tsunade tentasse forçar o treinamento, ela morreria. Entendo. Obrigado, Katsuyu, pela sua orientação, disse Kawakaze com um aceno respeitoso. Ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Então este era o mundo de Naruto, onde as reencarnações de Azura eram, sem dúvida, os filhos favoritos do destino. Hashirama se adaptou ao Senjutsu tão facilmente quanto beber água, mas qualquer outro que tentasse o mesmo provavelmente acabaria com o corpo em pedaços. Capítulo 22. Sakumo e Nayuki trataram os eventos que se desenrolavam como se estivessem ouvindo uma fofoca interessante, suas expressões distantes, mas intrigadas. Seus ouvidos atentos a cada palavra. E como se chama este? Perguntou Katsuyu, com um olhar firme enquanto examinava Kawakaze. Uma energia estranha irradiava dele, algo que ela só havia encontrado nas células de Hashirama antes. Tsunade deu um passo à frente, com as bochechas rosadas ao apresentá-lo. O nome dele é Kawakaze Ataque. Ele é meu, bem, amigo próximo, disse ela, hesitando o suficiente para sugerir que havia algo mais no relacionamento do que ela admitia. O rubor em seu rosto se intensificou até parecer que tinha sido pintado. Que conselho Katsuyu daria para alguém como ele? Ela acrescentou, ansiosa para desviar o foco de si mesma. Kawakaze, por sua vez, estava fascinado e cauteloso. Era a primeira vez que ele encontrava Katsuyu, uma das 3 lendárias bestas invocadoras, uma criatura mística capaz tanto de combate quanto de cura milagrosa. Sinto em você a mesma potente atividade celular que Hashirama, comentou Katsuyu. Seu tom carregava um toque de curiosidade, como se estivesse desvendando um mistério. Se você estiver disposto, talvez eu possa ajudá-lo a aprender o Senjutsu da floresta Shikotsu. Então aprenda, interrompeu Tsunade antes que Kawakaze pudesse responder, invocando um pergaminho enorme que parecia surgir do nada. Ela o desenrolou com um movimento habilidoso, revelando um pergaminho com vários metros de comprimento, cuja superfície estava repleta de assinaturas de antigos detentores de contratos. Perto da base, estava o nome de Tsunade, escrito em negrito e com traços inconfundíveis. Assine seu nome, Kawakaze, com seu sangue, instruiu Tsunade confiante. Sua voz carregava o peso da decisão. Com o clã Senju diminuído, ela parecia ansiosa para compartilhar esse vínculo familiar com o clã Ataque. Katsuyu observou sem interferir. A decisão cabia a Tsunade, e não era algo tão trivial a ponto de justificar sua intervenção. Então não serei rude.
Kawakaze mordeu o dedo, permitindo que uma gota de sangue se formasse. Com movimentos precisos, inscreveu seu nome ao lado do de Tsunade, formando o contrato. Enquanto o sangue selava seu compromisso, ele sentiu uma leve agitação em sua alma, uma nova conexão sendo forjada com um reino distante e enigmático. Inicialmente, você precisará formar selos de mão, explicou Tsunade, enrolando habilmente o pergaminho e fazendo-o desaparecer com um feitiço. Mas quando você se familiarizar com Katsuyu, eles não serão mais necessários. Ela o guiou através dos selos da técnica de invocação, e na primeira tentativa, a conexão foi feita. Se não houver mais nada, vou me retirar, anunciou Katsuyu, recuando em meio a uma nuvem de fumaça sem provar sequer um pedaço do banquete preparado. Comparado à ganância e à maldade das cobras da caverna Rishi, o comportamento de Katsuyu parecia quase santo. Sakumo, que observava tudo se desenrolar, não conseguia esconder a inveja. Katsuyu era uma das 3 grandes bestas invocadoras do mundo ninja, e Tsunade fora notavelmente generosa em oferecê-la a Kawakaze. Kawakaze, você está falando sério sobre aprender Senjutsu? Perguntou Sakumo, com a mente ainda refletindo no aviso ameaçador de Katsuyu. Ninguém jamais sobreviveu. Embora Kawakaze parecesse despreocupado, Sakumo não conseguia deixar de se preocupar. Afinal, aquele era seu irmão, e por mais rude que parecesse, sangue era mais forte que água. Se eu tiver a oportunidade, quero tentar, disse Kawakaze com firmeza, sua determinação evidente. Sakumo, no entanto, não conseguia compreender o quão incrível era o Senjutsu de Hashirama. Ele só conhecia sua reputação lendária. Como a combinação de Senjutsu e liberação de madeira podia manifestar um poder impossível com nada mais do que um bater de palmas. E quando combinado com algo tão épico quanto a trilha sonora de Fahai, um canto mítico de majestade divina, parecia uma força invencível da natureza. Só de pensar nisso, o sangue de Kawakaze fervia. Ele já havia se decidido. É melhor ter cuidado, interrompeu Nayuki com um tom de cautela. Sua segurança vem em primeiro lugar. Nenhum sobrevivente não é exatamente reconfortante. Kawakaze, pense bem. Seja qual for a sua decisão, eu te apoio, acrescentou Tsunade, erguendo sua taça de sake em um brinde antes de tomar um gole. A atmosfera do banquete se suavizou à medida que as bebidas fluíam, e o riso tomou conta do salão. Tsunade, lembrando-se da última vez que exagerara na reunião do clã Ataque, diminuiu o ritmo conscientemente, equilibrando a bebida com bastante comida. Ela não estava ansiosa para repetir os erros do passado, sem saber quais consequências terríveis poderiam advir. Sakumo, sempre um instigador, tentou fazê-la beber mais, mas Nayuki interveio, dando-lhe um leve tapa para fazê-lo recobrar a razão antes de acompanhá-lo para a cama. À medida que a noite avançava, Kawakaze, embriagado, mas ainda hospitaleiro, virou-se para Tsunade. Está tão tarde. Por que você não descansa aqui esta noite? Tsunade dispensou com um gesto, um sorriso provocador nos lábios. Não precisa, Kawakaze. Receio que você não consiga se controlar. As palavras dela o deixaram sem palavras por um instante, mas antes que ele pudesse responder, ela se levantou, cambaleando levemente. Kawakaze correu até ela, passando o braço em volta da cintura dela para ampará-la. A mão dela instintivamente pousou no ombro dele enquanto cambaleavam em direção à porta. Lá fora, sob o brilho suave da lua, os dois estavam sem jeito. Volte, disse Tsunade, se desvencilhando do aperto dele. Eu consigo. Então eu te vejo partir, respondeu Kawakaze com a voz mais suave agora. Seus olhares se encontraram e por um instante, o álcool e o luar os enfeitiçaram. A respiração de Kawakaze acelerou e seu coração batia forte no peito. À luz prateada, Tsunade parecia mais bonita do que nunca. Suas bochechas coradas, seus cabelos dourados refletindo o brilho da lua. Sem pensar, Kawakaze se inclinou, segurando o rosto dela delicadamente entre as mãos. Ele pressionou os lábios nos dela, saboreando o calor suave. O mundo pareceu parar. Os olhos de Tsunade se arregalaram, suas mãos pressionando o peito dele em protesto. Mas ela não se afastou completamente. Um abafado escapou de seus lábios enquanto as mãos de Kawakaze se moviam para embalar sua cabeça, puxando o ar para mais perto. O beijo se aprofundou, e suas respirações se misturaram enquanto se perdiam no momento. Gradualmente a resistência de Tsunade desapareceu. Seus braços que antes o afastavam, agora o envolviam pela cintura como se buscassem apoio. Permaneceram presos no beijo pelo que pareceu uma eternidade, com os lábios se abrindo apenas quando ambos estavam ofegantes. Fios de saliva conectavam suas bocas enquanto se afastavam, ambos ofegantes. Kawakaze, encorajado, inclinou-se novamente, mas desta vez Tsunade colocou a mão em seu peito, impedindo-o. Suas bochechas estavam de um vermelho intenso, não apenas por causa do álcool, mas por algo mais profundo. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu correndo, com passos irregulares e apressados. Cuidado! Gritou Kawakaze com a voz carregada de preocupação e excitação persistente. Tsunade não olhou para trás, quase tropeçando em uma pedra na pressa. Depois de alguns saltos desajeitados, ela desapareceu na noite. Kawakaze permaneceu onde estava, tocando os lábios enquanto um pequeno sorriso satisfeito se espalhava por seu rosto. Rindo baixinho, ele se virou e cambaleou de volta para dentro de casa. Na manhã seguinte, Tsunade acordou grogue, com a mente ainda turva por um turbilhão de pensamentos. Flashes da noite anterior surgiram em sua memória, particularmente o momento em que beijara Kawakaze. Um sorriso fraco e tímido surgiu nos cantos de seus lábios. Mas o sorriso desapareceu rapidamente quando um odor forte e desagradável invadiu seus sentidos, uma mistura pungente de álcool, tabaco e suor, teimosamente grudada nela. Suas sobrancelhas se franziram em desgosto, e ela fez uma careta, o cheiro fétido a fazendo hesitar até mesmo em abrir a boca.
Arrastando-se para fora da cama, ela foi ao banheiro para se lavar e se refrescar. Depois de um rápido café da manhã, concentrou seus pensamentos nas tarefas do dia. Era a hora de levar a sério. Saindo de casa, Tsunade seguiu em direção à construtora Konoha, a maior e mais conceituada construtora da vila. Conhecida por cuidar da maior parte da infraestrutura de Konoha, seu trabalho era eficiente e confiável. Sua arma secreta? Uma equipe de ninjas de nível médio e baixo habilidosos em técnicas de liberação de terra, o que os tornava inestimáveis para os trabalhos de construção. Ao chegar à recepção da empresa, um homem baixo, moreno e de meia idade a cumprimentou. O reconhecimento em seus olhos foi imediato, e ele correu até ela, curvando-se levemente em sinal de deferência. O que há atrás aqui, Lady Tsunade? A pergunta foi feita com educada curiosidade, mas Tsunade não se surpreendeu. Em Konoha, muitas pessoas a reconheciam, fosse por seu status lendário como ninja ou por sua infame reputação de apostadora. Estou aqui para tratar de um grande projeto que requer sua cooperação, respondeu Tsunade suavemente. Os olhos do homem de pele escura brilharam de interesse. Se Tsunade chamava aquilo de projeto importante, era, sem dúvida, algo grandioso. Por favor, entre minha senhora. Ele a levou até seu escritório e, com grande entusiasmo, serviu-lhe uma xícara de chá. Estou de plantão hoje, então sinta-se à vontade para me contar o que esse grande projeto envolve, ele sugeriu, sem conseguir esconder a expectativa em seu tom. Não estou me gabando, mas não há construtora em Konoha mais capaz do que a nossa. Os lábios de Tsunade se curvaram em um leve sorriso. Que tal um hospital de 6.600 metros quadrados? Isso se qualifica como um grande projeto. O homem congelou por um instante, arregalando os olhos enquanto as palavras dela eram assimiladas. Engolindo em seco, ele rapidamente baixou o olhar. Sabia que não devia subestimar uma mulher daquela estatura. Claro, é um projeto enorme, gaguejou ele. Quando você gostaria que a construção começasse? E como você gostaria de lidar com o pagamento? Diário ou à vista? Tsunade recostou-se na cadeira, tomando seu chá com um ar de autoridade despreocupada. Durante a meia hora seguinte, as duas discutiram os detalhes do acordo. Ao final da reunião, Tsunade havia contratado 10 operários da construção civil com salário diário e programado o início da obra para aquela mesma tarde. Sem o conhecimento da equipe de construção, eles eram pouco mais que iscas para o verdadeiro plano de Tsunade. O objetivo era atrair o inimigo para fora do esconderijo. Felizmente, o alvo também era um morador de Konoha, o que significava que eles não ousariam atacar abertamente a construtora em plena luz do dia. Na pior das hipóteses, poderiam tentar intimidar ou expulsar os trabalhadores. Se não fosse por essas considerações, Tsunade não teria concordado com o plano de Kawakaze em primeiro lugar. Afinal, a missão do clã Senju sempre foi proteger a vila. Por enquanto, pelo menos, Tsunade ainda seguia os ideais de seu avô. Capítulo 23. Após finalizar os preparativos, Tsunade deixou a construtora e seguiu em direção ao clã Ataque. Quanto mais se aproximava, mais nítidas se tornavam suas lembranças da beleza fugaz da noite anterior. Ao chegar ao local onde havia se separado de Kawakaze na noite anterior, Tsunade chegou a enxugar o canto da boca, como se estivesse perdida em um momento prolongado de recordação. Somente depois de acalmar suas emoções ela se aproximou da porta e bateu. Um momento depois, a porta se abriu, revelando o mordomo. Lady Tsunade, o jovem mestre está no dojo, ele disse com uma reverência educada antes de ir embora, claramente presumindo que ela não precisava de mais orientação. Tsunade assentiu e foi direto para o dojo. Mais cedo naquela manhã, Navaki tinha ido embora, explicando que Orochimaru tinha um tempo livre e queria vê-lo. Kawakaze não o impediu, sabendo muito bem que na história original, Orochimaru nutria sentimentos genuínos por Navaki. Se não fosse pela morte de Navaki, Orochimaru talvez não tivesse se aprofundado na pesquisa sobre imortalidade tão rapidamente. Quando Tsunade entrou no dojo, viu Kawakaze conversando intensamente com Katsuyu. Pelo visto, ele já havia dominado a técnica de invocação. Kawakaze, ela chamou suavemente. Você está aqui, respondeu Kawakaze, erguendo o olhar para encontrar o dela. Por algum motivo, ambos coraram. Vou me retirar por enquanto, disse Katsuyu, notando a atmosfera carregada. Quando precisar de mim, invoque meu clone usando a técnica de invocação. Ou se for urgente, usarei a técnica de invocação reversa para levá-lo à floresta Shikotsu. Com uma nuvem de fumaça, Katsuyu desapareceu do dojo, deixando os dois sozinhos. Você decidiu treinar Senjutsu? Perguntou Tsunade com a voz suave e doce enquanto voltava toda sua atenção para ele. Sim, assentiu Kawakaze. Assim que a construção do hospital começar, pretendo visitar a floresta Shikotsu para aprofundar meu conhecimento. Ele não mencionou que ainda não havia contado a Sakumo sobre essa decisão. Ótimo, disse Tsunade gentilmente. Seja cautelosa em tudo o que fizer. Você ainda tem família, e pessoas que se importam com você. Seu olhar se suavizou quando ela olhou para Kawakaze, sua expressão cheia de preocupação. Eu vou. Afinal, eu ainda tenho você, respondeu Kawakaze, com uma sinceridade tão magnética na voz que fez Tsunade corar. Por um momento, ela ficou sem saber como responder. Você encontrou uma equipe de construção? Perguntou Kawakaze, quebrando o silêncio para poupá-la do constrangimento. Sim, respondeu Tsunade, grata pela mudança de assunto. A construção começará esta tarde. Gostaria de vir conosco? Quando a conversa mudou para negócios, Tsunade afastou os pensamentos dispersos que turbilhonavam em sua mente. Se deixasse a imaginação vagar mais, tinha certeza de que logo daria um nome de ataque ao seu bebê. Nós iremos, mas não iremos, Kawakaze provocou com um leve sorriso, num tom brincalhão. Que tal deixarmos a equipe de construção seguir em frente e nos escondermos nas sombras para observar? Parecia uma operação militar. Tsunade torceu o nariz levemente, seus instintos aguçados como sempre. Afinal, ela ainda era uma ninja excepcional. Claro, funciona, disse Kawakaze. À tarde, você pode pedir para a equipe de construção começar, ou fazer você mesmo a vistoria.
Quanto a mim e ao irmão mais velho, esperamos você em casa. Kawakaze expôs o plano e Tsunade concordou com a cabeça. Interessado em lutar? Tsunade perguntou a Kawakaze, sua atenção se voltando para o esforçado irmão mais velho, Sakumo. Gotas de suor escorriam pela testa de Sakumo enquanto ele treinava. Observando, Tsunade não conseguia deixar de se lembrar de seus próprios treinos extenuantes. Ela estivera no mesmo estado recentemente, cada vez mais perto de dominar a manipulação espacial e a técnica do deus voador do trovão. Sim, a voz de Kawakaze a trouxe de volta ao presente e ela assentiu, concordando prontamente. Tsunade jamais recusaria a chance de se testar contra um oponente forte, especialmente se esse oponente fosse Kawakaze. Não vou me conter, avisou Tsunade com um sorriso. Ela estendeu a mão direita, liberando uma onda de chakra que explodiu no ar, rachando o chão sob os pés dele. Essa pirralha, pensou Kawakaze com um sorriso irônico enquanto continha a vontade de reclamar interiormente, não posso lutar com ela em casa no futuro. Então eu também não vou me conter, ele respondeu confiante. Os dois caminharam até o centro do campo de treinamento, esticando os membros enquanto suas auras prontas para a batalha se espalhavam pela área. Perto dali, Nayuki observava com interesse ao lado de Onimaru, enquanto até Sakumo interrompeu seu treinamento para olhar ao redor. Samurais posicionados na área circundante emergiram de seus postos, atraídos pela tensão crescente. Kawakaze manteve o sorriso gentil de sempre, mas a pressão que emanava dele era imensa. Ele transferiu o peso do corpo para os pés, e a força causou rachaduras em forma de teia de aranha no chão. Seu chakra se expandiu, raios prateados dançando ao seu redor. O punho direito de Tsunade brilhou com uma luz branca enquanto ela avançava com um grito alto. A expressão de Kawakaze endureceu. Embora rápido, ele não era rápido o suficiente para superar Tsunade completamente. Se dependesse apenas da evasão, ela acabaria o alcançando. Num piscar de olhos, todo o seu corpo foi tomado por um chakra de relâmpago. Seus cabelos curtos e prateados se arrepiaram enquanto uma aura selvagem e eletrizante o envolvia. Seus punhos colidiram, e o chão sob ele se estilhaçou sob a força imensa. A energia ondulou para fora, farfalhando as árvores e espalhando folhas no ar. Isso foi bom, disse Tsunade com um sorriso largo, recuando um passo. Kawakaze o seguiu imediatamente e os dois iniciaram uma feroz troca de socos e chutes, o estilo preferido de Tsunade. O som de seus golpes ecoou pelo campo, cada golpe irradiando poder. As pernas deles se chocaram mais uma vez no ar antes de ambos pousarem agachados, ficando separados enquanto se mediam mais uma vez. Nesse caso, parece que não haverá um vencedor claro a menos que eu mostre minhas verdadeiras habilidades, disse Kawakaze, com uma espada já brilhando em sua mão. Naquele momento, o ar ao redor dele mudou drasticamente, e uma pressão opressiva emanou de sua presença. Este não era mais o mesmo Kawakaze de antes. A expressão de Tsunade ficou séria ao perceber que as apostas haviam aumentado. Técnica da força de 100. A marca em forma de diamante na testa de Tsunade começou a brilhar, e manchas negras se espalharam a partir dela, cobrindo todo o seu corpo como uma teia de poder. Ela estava revelando seu trunfo. Num instante, Kawakaze desapareceu. Usando a técnica do deus voador do trovão, ele reapareceu diretamente atrás de Tsunade, sua lâmina brilhando em sua direção. A ponta da espada roçou seu ombro e braço, mas por pouco não atingiu seus pontos vitais. A velocidade de Tsunade aumentou como se fosse uma resposta. Bang! O punho dela acertou em cheio o torso de Kawakaze, fazendo com que todo o seu corpo fosse arremessado para trás como uma bala de canhão. Essa mulher não sabe o significado de contenção. Do lado de fora, Sakumo observou com uma expressão perturbada enquanto seu irmão mais novo era arremessado para longe. Por que ele sempre se contém com os outros, mas nunca comigo? Como irmão mais velho, eu não mereço nem um pingo de respeito. Entretanto, os ferimentos de Kawakaze pareciam sarar num piscar de olhos, enquanto o poder de Tsunade só aumentava. A técnica da força de 100 realmente fez jus à sua reputação de Kinjutsu de classificação S, técnica proibida. Com essa força avassaladora combinada com seu renascimento da criação, não era de se admirar que Tsunade tivesse conseguido desferir um golpe fatal no próprio Madara Uchiha. Tsunade, deixe-me mostrar meu Kinjutsu, disse Kawakaze, adotando a postura inicial para sua técnica corte rápido. Os olhos de Tsunade se estreitaram, seu foco se aguçando enquanto ela se preparava para o que estava por vir. Trovão e clarão, um relâmpago, 6 raios consecutivos. Na visão de Tsunade, Kawakaze pareceu se dissolver em um raio. Sua velocidade havia atingido um nível muito além do que ela havia previsto, deixando-a incapaz de reagir a tempo. Em um instante, a figura de Kawakaze zigue-zagueou através de Tsunade 2 vezes, cortando o ar com precisão e força. Quando o relâmpago se dissipou e o estrondo do trovão se dissipou, Kawakaze estava atrás de Tsunade, com sua espada de 8 lados já embainhada. Uma tênue linha vermelha apareceu em seu pescoço, a marca de um ferimento fatal. O resultado foi claro. Tsunade levantou a mão e a passou pelo pescoço, e a marca da espada desapareceu instantaneamente. As marcas do selo amaldiçoado que cobriam seu corpo também desapareceram à medida que sua técnica da força de uma centena decaía. Kawakaze, disse Tsunade com um tom calmo, mas sério, nunca encontrei ninguém mais rápido que você. Cough, cough, Kawakaze engasgou, sua postura serena e elegante desmoronando completamente sob as palavras dela. Ele não conseguia mais manter um pingo de dignidade. Você pode pelo menos escolher uma expressão diferente? Ele gemeu. Talvez algo como você conseguiu isso? Ou, mas as palavras ficaram presas na garganta. É verdade que ele era rápido. Esqueça. Diga o que quiser, suspirou Kawakaze, cobrindo o rosto com uma das mãos. Ele não conseguiria vencer aquela troca, não hoje. Mas no futuro, ela veria do que ele realmente era capaz. Tsunade, no entanto, era uma ninja médica até a medula. Seu profundo conhecimento do corpo humano não se limitava apenas à cura, estendia-se à observação aguçada. Ela percebeu imediatamente o desconforto dele e bufou audivelmente com desdém.
Qual é o sentido de ter uma boa aparência se sua cabeça está cheia de bobagens? Kawakaze, ela disse, arqueando uma sobrancelha, com o que exatamente você fica sonhando acordado todos os dias? Kawakaze piscou para ela confuso enquanto ela se virava e caminhava até uma mesa de pedra próxima. Enquanto isso, Sakumo e Nayuki, que assistiam ao espetáculo, já estavam sentados à mesa, tomando chá tranquilamente. Até Onimaru, o pequeno companheiro sempre persistente, havia conseguido um prato de doces. Depois que Kawakaze se afastou derrotado, Onimaru, atraído pelo aroma irresistível da comida, encolheu-se atrás da perna de Nayuki, espiando hesitante. A pequena criatura esperou esperançosa, enquanto Nayuki indulgentemente lhe dava um pedaço de massa. Capítulo 24. Antes que Tsunade pudesse se acomodar em seu assento, Nayuki já havia lhe servido uma xícara de chá. Obrigada, disse Tsunade enquanto se sentava, pegava a xícara e bebia graciosamente. Irmãozão, você não vai me servir um também? Kawakaze interrompeu, chegando atrasado, sentando-se com um suspiro exagerado. Virou-se para Sakumo com um sorriso provocador. Sakumo, tomando seu próprio chá, lançou-lhe um olhar de soslaio. Sua expressão era a epítome do desdém, como se silenciosamente transmitisse. Você é muito capaz e espera que eu lhe sirva chá? Irmãos de sangue poderiam realmente ter algum tipo de conexão telepática, pois Kawakaze deu um sorriso irônico, resignado ao seu destino. Ele estendeu a mão e se serviu de uma xícara. Vamos para o canteiro de obras juntos esta tarde, disse Kawakaze casualmente depois de terminar seu chá. Sakumo claramente não estava com vontade de agradá-lo. Sem nem mesmo a cortesia de um grunhido, ele assentiu relutantemente. Tudo bem, interrompeu Tsunade, retomando a conversa. Afinal, aquele era o seu domínio. Precisamos trazer Onimaru? Nayuki hesitou. É melhor trazê-lo. Nunca sabemos o que podemos encontrar. Kawakaze sorriu, puxando o enorme Onimaru de trás de Nayuki. Com esse nariz dele? Com certeza. Au au. Onimaru latiu fracamente, seu tom quase implorando por misericórdia. Nayuki desviou o olhar desajeitadamente, fingindo ignorar a situação do cachorro. Ao ver isso, os olhos brilhantes de Onimaru se escureceram de resignação. Seu rabo parou de abanar, como se todo o entusiasmo tivesse se esvaído dele. Kawakaze não pareceu se importar. Sem a menor vergonha, puxou as patas dianteiras do enorme cachorro para o colo e começou a acariciá-lo com entusiasmo. Ele deu tapinhas com o fervor de um louco. Tsunade ficou olhando, atordoada, quando um pensamento repentino e horripilante cruzou sua mente. Será que Kawakaze poderia realmente sufocar Onimaru até a morte apenas acariciando-o daquele jeito? Quer experimentar? Perguntou Kawakaze, gesticulando para Onimaru. Não se deixe enganar pela aparência assustadora dele, é uma delícia acariciá-lo. Tsunade imediatamente acenou com as mãos, recusando-se com um sorriso forçado. Ela ainda se recuperava da sua própria imaginação aterrorizante. Enquanto isso, Onimaru jazia no colo de Kawakaze como uma boneca quebrada, seu espírito aparentemente separado do corpo. Depois de um tempo, Kawakaze se cansou e o deixou de lado, abandonando sua sessão de carinho. Ele até parou de oferecer comida para Onimaru. Onimaru, sentindo a indiferença do mestre, também não se deu ao trabalho de esperar pelo jantar. Virou-se e caminhou penosamente para longe, seu corpo enorme curvado pela decepção. Sua figura em retirada parecia particularmente desolada. Nayuki hesitou por um momento, depois se levantou e o seguiu. Vou dar uma olhada nele, disse ela, sem conseguir se livrar da preocupação. Com a saída de Nayuki, os 3 indivíduos restantes ficaram sentados em um silêncio constrangedor. Enquanto o grupo se preparava para a refeição, Nayuki reapareceu com Onimaru a tiracolo. Vamos comer, ela disse, conduzindo-os até a mesa. O humor de Onimaru parecia significativamente melhor agora. Nayuki realmente fizera jus à sua herança como membro do clã Inuzuka, com sua renomada habilidade em confortar e criar laços com os animais. Quando foram para a sala de jantar, o grupo conscientemente se absteve de beber sake, ciente da importante tarefa que os esperava à tarde. Após terminarem a refeição, Tsunade foi até a construtora para verificar o andamento da situação. Enquanto isso, os outros se preparavam para a missão. Kawakaze vestiu seu uniforme Nin. Sakumo pendurou sua espada curta nas costas e Nayuki prendeu a coleira de Onimaru. Todos estavam de prontidão, aguardando o retorno de Tsunade. Na construtora, Tsunade encontrou a equipe de 10 pessoas já reunida. Entre elas estava o Shinin de pele escura do início da manhã, um especialista em liberação de terra que parecia ser o líder. Lady Tsunade, você chegou. Vamos embora, disse ele, acenando para que a equipe a seguisse. Para surpresa de todos, Tsunade apresentou um documento de aprovação da terra e entregou a ele. Este é o endereço. Podem ir cada um por si, disse ela. Inspecionem a área ou comecem a construção como acharem melhor. Tenho outros assuntos para tratar. Seu tom ficou mais severo quando ela acrescentou um aviso, e nem pense em tentar me enganar. Suas palavras, somadas ao brilho intimidador em seus olhos, causaram arrepios na espinha do homem. Era evidente que ela falava sério. Sim, senhora. Eu não ousaria, gaguejou ele, devolvendo rapidamente o documento. Como morador de longa data de Konogakakure, ele conhecia bem a região e sabia que era melhor não contrariar Tsunade. Vocês sabem o que fazer, ela disse, dispensando-os com um gesto. Tsunade ficou tempo suficiente para observar a equipe de construção partir antes de retornar ao complexo do clã Ataque. Quando chegou, os outros já estavam preparados e esperando. Sem demora, o grupo partiu junto para o canteiro de obras. Ao chegarem ao seu destino, encontraram a equipe de construção trabalhando arduamente, examinando o terreno e esboçando meticulosamente os planos no papel. O profissionalismo deles era evidente em cada movimento. Tsunade, Kawakaze, Sakumo, Nayuki e Onimaru se esconderam na densa folhagem de 2 árvores próximas, tomando cuidado para suprimir o chakra e a respiração. A menos que seu observador fosse um ninja sensorial de elite, eles permaneceriam indetectáveis.
Será que Danzo vai fazer algum movimento? Murmurou Tsunade, com a voz baixa, mas cheia de curiosidade. Não dá para saber, respondeu Kawakaze. Por isso sugeri contratar mais trabalhadores para estender isso por alguns dias. Precisamos esperar para ver. Paciência não era algo que Kawakaze gostava, mas por enquanto não havia mais nada a fazer. Sakumo, por outro lado, parecia perfeitamente à vontade. Um homem que prosperava em missões, ele apreciava o foco tranquilo da tarefa. Nayuki, sempre vigilante, mantinha os olhos nos trabalhadores enquanto ocasionalmente observava a área ao redor. Ao lado dela, Onimaru permanecia rígido, com os sentidos aguçados em alerta máximo. De vez em quando, ele soltava um bufo agudo. A narrativa começa com a cena voltando no tempo para a chegada de uma equipe de construção ao local designado. Assim que a equipe pisou no terreno, sua presença foi imediatamente detectada por membros do clã Uchiha posicionados secretamente nas proximidades. Essa rápida descoberta levou a um relatório à sede do clã. Sede do clã Uchiha, o salão do conselho. No espaçoso salão, o chefe do clã Uchiha sentava-se no centro, com uma expressão calma e inescrutável. À sua direita, ajoelhava-se Fugaku Uchiha, a única figura presente na sala. Apesar de sua postura estoica, o chefe do clã fora meticuloso em orientar o sobrinho, oferecendo-lhe oportunidades de adquirir experiência. Ajoelhado diante deles estava o ninja que havia retornado para entregar o relatório. Chefe do clã, uma equipe de construção entrou no local do hospital e está realizando pesquisas, relatou o ninja. Há algum membro do clã Senju entre eles? Perguntou o chefe do clã diretamente com um tom firme. O líder é um ninja, e eu consigo sentir as flutuações de chakra nele, respondeu o ninja. Mas ele parece ser apenas um operário da construção civil proficiente em técnicas de liberação de terra. O chefe do clã assentiu levemente. Continue observando sem se revelar. Não haja. Além disso, entregue esta informação à raiz. Com um aceno de mão, ele dispensou o ninja, mandando-o fazer outra tarefa. Depois que o ninja foi embora, o chefe do clã se virou para Fugaku. O que devemos fazer agora? Fugaku ficou momentaneamente surpreso com a pergunta, reconhecendo-a como um teste. Ele se acalmou, apoiando a cabeça na mão direita, pensativo. Após uma breve pausa, respondeu: esperamos. Se Danzo fizer algum movimento ou um membro do clã Senju aparecer, podemos reavaliar. Os Uchiha não devem ser os primeiros a agir. Deixa a raiz ser o primeiro a agir e avaliar a situação, sugeriu Fugaku, com tom firme. Depois de falar, ele olhou para o tio, tentando ler sua reação. Um sorriso fraco, quase imperceptível, surgiu nos lábios do chefe do clã. Essa é uma boa sugestão, reconheceu o chefe do clã, mas não está isenta de falhas. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos ligeiramente. Danzo está esperando por uma oportunidade. Por que não criar essa oportunidade para ele? A expressão de Fugaku se iluminou de surpresa. As palavras do tio sugeriam uma profundidade de astúcia que ele ainda não havia compreendido completamente. Ele percebeu que ainda era muito ingênuo, muito inexperiente. O que você quer dizer? Fugaku perguntou hesitante. Espere pelas notícias e planeje de acordo, respondeu o chefe do clã enigmaticamente. Levantou-se e saiu do salão, deixando Fugaku ajoelhado no lugar, imerso em pensamentos. Enquanto isso, o ninja Uchiha que havia entregue o relatório chegou ao ponto de contato designado da raiz e repassou a informação. Em seguida, retornou ao canteiro de obras para continuar sua vigilância. A unidade do clã Uchiha permanecia forte, intocada pela influência ideológica do terceiro Hokage ou da vontade do fogo. No entanto, sua força atual estava longe do auge. Até mesmo Fugaku, um respeitado líder de clã, era apenas um Chunin com 3 Tomoe Sharingan, muito diferente dos prodígios das gerações futuras. Ao mesmo tempo, Danzo recebeu a informação do Uchiha. Sentado em seu quarto mal iluminado, sua expressão era tão sombria quanto a sala ao seu redor. O ninja da raiz ajoelhava-se diante dele, aguardando ordens. Monitore os Uchiha de perto, ordenou Danzo, com a voz fria e calculista. O hospital do clã Senju é um ponto de discórdia. Eles vão ficar mais impacientes do que nós. Informe qualquer anormalidade imediatamente, acrescentou ele com firmeza. Sim, Lord Danzo, responderam os ninjas da raiz antes de partirem rapidamente com suas ordens. Danzo, sempre um manipulador sombrio, manteve o controle, sua mente calculando cada movimento potencial. Sua capacidade de ler as pessoas e prever suas ações era incomparável. Assim, os jogadores nesse impasse manobraram silenciosamente. Uchiha monitorou o canteiro de obras, a raiz ficou de olho em Uchiha, e o projeto do hospital se tornou o ponto focal de um precário impasse triplo. Capítulo 25. Kawakaze e seu grupo, 4 pessoas e um cachorro, permaneceram escondidos nas árvores, observando o canteiro de obras até a equipe terminar o trabalho do dia. Apesar da vigilância, não avistaram uma única figura suspeita. Parece que eles não vão se mexer hoje, comentou Kawakaze, parado graciosamente em um galho fino, com equilíbrio impecável. Voltaremos amanhã. E se eles nunca fizerem nada? Perguntou Tsunade, com seus olhos penetrantes e belos fixos na figura ereta de Kawakaze. Sakumo e Nayuki permaneceram em silêncio, aguardando em silêncio a resposta de Kawakaze. Apenas Onimaru, o cachorro, parecia inquieto, olhando ao redor com evidente tédio. De seu posto elevado, Kawakaze observava o grupo. Seu olhar se deteve em alguém, seus pensamentos vagando até que a pergunta de Tsunade o trouxe de volta à realidade. É só um teste por enquanto, disse ele com um tom despreocupado. 3 dias é o limite. Se não houver movimento até lá. Ele parou de falar deliberadamente, aproveitando o suspense. Chega, interrompeu Sakumo, visivelmente irritado com o teatro do irmão. Sua persona de presa branca mal se continha, seu temperamento chegando ao limite. Se você não terminar a frase, eu te chuto. Tosse, tosse. Tsunade fingiu limpar a garganta, disfarçando um pequeno sorriso diante da explosão de Sakumo. Tudo bem, cedeu Kawakaze.
No quarto dia, faremos a equipe de construção prosseguir com seu trabalho em grande estilo, mas isso provavelmente resultará em baixas civis. Esses 3 dias são nossa melhor chance de atrair a velha raposa. Ele suspirou enquanto falava, o peso de suas palavras penetrando no grupo. No mundo ninja, os civis eram sempre os mais vulneráveis, um fato que nunca foi tão fácil de aceitar. Faremos o que pudermos quando chegar a hora, disse Tsunade calmamente. Embora não fosse santa, decidiu fazer o possível para minimizar os danos, compreendendo a dura realidade do mundo deles. Sakumo, aparentemente satisfeito com o plano, saltou da árvore com um único e gracioso movimento. Nayuki e Onimaru o seguiram de perto. Quando Kawakaze e Tsunade começaram a descer, ele gritou casualmente. Tsunade, vamos voltar para o jantar. Certo, ela concordou, acompanhando o passo dele enquanto seguiam em direção ao complexo do clã Ataque. Após um momento de silêncio, Kawakaze, com um tom leve de curiosidade, perguntou. Tsunade, qual é o seu sonho? Tsunade piscou, pega de surpresa pela pergunta repentina. Um sonho? Será que ela teve um? Após uma breve pausa, sua mente vagou para a visão de gêmeos, um garoto com o charme de Kawakaze e uma garota igual a ela. Conforme a imagem se formava em sua mente, suas bochechas começaram a ficar vermelhas. Há mais alguém além de você? Perguntou Kawakaze, provocando-o, abrindo as mãos e olhando ao redor como se procurasse uma presença invisível. Tsunade hesitou por um momento antes de responder timidamente. Eu realmente não tenho sonhos. A vida está ótima como está. Sua modéstia inesperada pegou Kawakaze desprevenido. Ele coçou a cabeça, sentindo-se momentaneamente constrangido antes de responder. Acho que você deveria ter um sonho nobre. Sua mente brevemente pensou em Tsunade em suas vestes de Hokage, e ele achou o pensamento estranhamente atraente. Que tipo de sonho? Tsunade perguntou, inclinando a cabeça levemente. Você está destinado a se tornar Hokage, declarou Kawakaze com sinceridade no tom. Você carrega o legado do primeiro e do segundo Hokage. Só você pode proteger o trabalho árduo que eles deixaram para trás. Tenho certeza de que Lady Mito também gostaria de ver isso. A menção de figuras tão importantes deixou Tsunade momentaneamente atordoada. Ela encarou Kawakaze, lutando para processar suas palavras. Eu? Hokage? Repetiu ela com a voz carregada de descrença. Será que Konoha realmente tem o suficiente para eu perder no jogo? É isso mesmo, é você, respondeu Kawakaze com firmeza. É você, Tsunade. Um dia seu marido e seus filhos terão orgulho de você. O que você acha disso? Kawakaze usou algumas técnicas intensas de persuasão em Tsunade, quase sobrecarregando sua CPU mental. As palavras de Kawakaze tocaram profundamente. A expressão de Tsunade se suavizou e um brilho de determinação surgiu em seus olhos. Eu acho que consigo. Vou me esforçar, disse ela com uma convicção renovada. Sua mente vagou de volta à visão anterior de seus futuros filhos, orgulhosos de sua mãe, a Hokage, e até mesmo de seu marido ao seu lado, admirado. Com um ânimo revigorado, Tsunade virou o jogo. Então, Kawakaze, qual é o seu sonho? Kawakaze encontrou o olhar dela, seu tom gentil enquanto respondia. Meu sonho é deixar você orgulhosa. A intensidade em seus olhos fez as bochechas de Tsunade corarem. Envergonhada, ela rapidamente desviou o olhar. Chegamos, anunciou, pousando suavemente no chão perto do complexo do clã Ataque. Kawakaze sabiamente se conteve para não insistir mais, decidindo saborear o momento. Ele seguiu Tsunade vagarosamente, o olhar fixo em sua figura, um sorriso satisfeito no rosto. Dentro da residência Ataque, eles foram direto para a sala de jantar. Sakumo e Nayuki já estavam sentados, enquanto Onimaru mastigava alegremente um grande pedaço de carne. Ao ver Kawakaze entrar, o cachorro pegou sua bandeja de jantar e saiu trotando da sala, como se dissesse, eu sei quando dar espaço a vocês, humanos. Tsunade sentou-se ao lado de Kawakaze e o jantar começou. O clima inicial era de calma, mas depois de 3 xícaras de Baijil, as inibições de todos começaram a se dissipar. Irmãos Sakumo, você acha que eu posso me tornar Hokage? Perguntou Tsunade com a voz carregada de entusiasmo, claramente alimentado pelo saque que havia consumido. Sua ambição de se tornar Hokage havia se fortalecido, e ela estava ansiosa para ouvir a opinião dos outros. Sakumo tossiu levemente, sem saber como responder a uma pergunta tão inesperada. Por que ela de repente quis se tornar Hokage? Ela é realmente qualificada? Orochimaru não é mais habilidoso que ela? Esses pensamentos lhe percorriam a mente, mas ele escolhia as palavras com cuidado. Acho que bebi demais, disse ele, hesitante. Depois de um momento acrescentou, você é descendente direta do clã Senju, então suas qualificações são inquestionáveis. Ele evitou a questão de se ela realmente tinha o que era preciso para liderar Konoha. Acho que é uma ótima ideia, alguém interrompeu. Tsunade, você pode ser a primeira Hokage mulher de Konoha. Deu exemplo para todas as Kunoichi por aí. Nayuki ergueu o copo em concordância, com um sorriso caloroso no rosto. Vou brindar a isso. Não se preocupe, somos o seu maior apoio. Siga em frente e eu te protejo. Kawakaze se juntou a nós, empregando sua mistura habitual de dureza e incentivo terno. Se Tsunade estivesse sóbria, poderia ter atribuído toda a cena ao saque. Mas naquele momento, ela se comoveu. Sem pensar, pegou a mão de Kawakaze e a pousou levemente em seu colo. O queixo de Sakumo quase caiu no chão. Sério, irmãozinho? Você está fazendo de tudo para conquistá-la? Comparado a isso, seus próprios esforços para cortejar Nayuki pareciam absolutamente modestos. Eu também vou fazer você se orgulhar de mim. A voz de Tsunade era firme enquanto ela servia um copo cheio para Kawakaze e virava o seu de uma só vez.
Contagiado pelo clima que ela havia criado, Kawakazi não teve escolha a não ser seguir o exemplo. Ele esvaziou o copo de uma só vez e então virou a mão para apertar a dela, o gesto criando uma inegável sensação de proximidade entre eles. Você tem algum plano? Perguntou Sakumo finalmente com um tom preocupado. Ele não suportava ver o irmão mais novo induzindo Tsunade, especialmente quando a situação refletia tão de perto seus próprios erros do passado. Afinal, como irmão mais velho, ele fora a primeira vítima das táticas motivacionais de Kawakazi. Sakumo pensou sombriamente, se Kawakazi ousar me irritar, eu o atacarei com tudo que tenho. Tsunade hesitou. As ambições ousadas que acabará de declarar de repente pareceram bravatas vazias. Sua mente agora era uma mistura caótica de ideais elevados e nenhum passo claro adiante. Kawakazi percebeu a mudança na expressão dela e lançou um olhar rápido para Sakumo. Seu olhar dizia, você quer que eu seja eliminado aqui? Me ajude. Então, com um tom firme, ele disse, eu já planejei tudo para você. O olhar confuso de Tsunade se aguçou, e uma clareza recém-descoberta iluminou seus olhos. Kawakazi continuou, expondo sua visão com confiança. Primeiro, você salvou inúmeros ninjas ao longo dos anos. Você já tem uma base sólida de apoio. Segundo, depois que o hospital estiver construído, você poderá se dedicar a ajudar civis, o que aumentará muito sua reputação. Terceiro, com uma grande guerra se aproximando, você terá a oportunidade perfeita para provar seu valor no campo de batalha e fazer seu nome. Claro, Kawakazi conteve seu último pensamento não dito. E quarto, elimine Sarutobi e reivindique a posição para si. Ele não era imprudente o suficiente para expressar uma ideia tão ousada em voz alta. Ainda assim, tinha certeza de que uma vez que os 3 primeiros passos fossem completados, a posição de Hokage praticamente cairia no colo dela. Kawakazi, eu te escuto, disse Tsunade com um aceno resoluto. O plano dele era organizado e prático, e ela aceitou totalmente sua orientação, confiando nele de todo o coração. Sakumo, observando de lado, não pôde deixar de ficar desconfiado. Sua intuição aguçada lhe dizia que o verdadeiro objetivo de Kawakazi talvez não fosse tão altruísta quanto parecia. Será que seu irmão queria que Tsunade se tornasse Hokage só para conquistá-la? Essa suspeita só aumentou quando ele percebeu a maneira como os olhos de Kawakazi pousavam nela com tanto afeto. Ah, então é isso, pensou Sakumo, sem conseguir conter o sorriso irônico. Serviu-se de mais uma bebida, visivelmente entretido com a transparência do irmão mais novo. Bebendo vinho, parecia completamente satisfeito consigo mesmo, com a presunção mal disfarçada atrás do copo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Com pensamentos diferentes em seus corações, as 2 latas de Baijiu logo se esvaziaram. Nayuki bebeu menos e ainda conseguia se movimentar sozinha. Kawakazi e Tsunade foram carregados de volta para seus quartos por criados, cada um para um quarto separado. Sakumo apoiou-se pesadamente em Nayuki, e os dois cambalearam de volta para seus aposentos. Com um olhar misterioso, Sakumo sussurrou no ouvido da esposa. Descobri um segredo. Kawakazi quer se tornar Hokage, mas agora ele está deixando Tsunade ficar com ele. Ele aguardou ansiosamente uma reação de surpresa de Nayuki. Em vez disso, ela simplesmente o ajudou, cética em relação às suas divagações. Para ela, era mais plausível ajudar Tsunade a ascender ao poder. Você já viu um Hokage que gosta de provocar e abraçar cachorros? Ignorando os devaneios bêbados do marido, Nayuki o ajudou a ir para o quarto. Ela temia que se tentassem ter um bebê naquela noite, o estado atual do marido pudesse afetar a inteligência da criança. A noite passou sem incidentes e o amanhecer chegou. Tsunade acordou no quarto de hóspedes e percebeu imediatamente que não estava em seus aposentos. Uma rápida olhada para a cama confirmou que estava sozinha. Suas roupas estavam cuidadosamente dobradas e não havia sinais de qualquer incidente desagradável. Depois de se refrescar, ela saiu e encontrou Kawakazi, que secava o cabelo com uma toalha. Ele estava de topless, com o abdômen definido e os cabelos prateados e úmidos brilhando à luz da manhã. Seu aroma de banho recém-saído do chuveiro pairava no ar. Bom dia, Kawakazi. Tsunade cumprimentou. Bom dia. Eu ia ver se você estava acordado. Vá se lavar. Minha cunhada preparou algumas roupas para você, respondeu Kawakazi, tirando a toalha da cabeça e sacudindo-a levemente. Tsunade passou com a cabeça baixa, esquecendo momentaneamente de pedir informações. Siga em frente e vire à direita. Você verá o banheiro, gritou Kawakazi para ela. Certo, respondeu Tsunade enquanto desaparecia de vista, sua voz ecoando fracamente no corredor. Depois de se refrescar, Tsunade apareceu usando um Shogusan roxo preparado por Nayuki. Os olhos de Kawakazi se arregalaram ao vê-lo. Ele não esperava uma roupa tão deslumbrante. O Shogusan acentuava sua silhueta, realçando sua elegância e charme. Tsunade lançou-lhe um olhar de soslaio e sentou-se ao seu lado, sem se abalar com sua reação. Não é muito apropriado usar isso no canteiro de obras, comentou Kawakazi, tomando um gole de mingau. O Shogusan estava ótimo, mas não era exatamente prático para trabalho de campo. Tenho algumas roupas de combate em casa. Tsunade pode vesti-las mais tarde, interrompeu Nayuki, poupando Tsunade do trabalho de ir para casa se trocar. Durante o café da manhã, o olhar de Kawakazi continuou se voltando para Tsunade, deixando-a cada vez mais desconfortável. Finalmente, ela terminou sua refeição às pressas e arrastou Nayuki para se trocar. Jovem demais. Isso está prejudicando a reputação do clã Ataque Sakumo, que estivera em silêncio como um monge meditando, finalmente falou, repreendendo o irmão mais novo. Esse idiota nunca viu uma mulher antes? O que você sabe? É a Tsunade de Shogusan, retrucou Kawakazi, puxando um palito de massa frita e ignorando completamente o comentário do irmão. Após o café da manhã, o mesmo grupo de 4 pessoas e o cachorro retornaram ao seu posto perto das 2 árvores adjacentes, mantendo-se de vigia. A equipe de construção já estava trabalhando arduamente.
Fosse por sua diligência ou pela presença imponente de Tsunade, não houve perturbações até então. Após cerca de 2 horas de vigilância, finalmente houve alguma atividade. Alguém está vindo, disseram Nayuki e Kawakaze simultaneamente, Kawakaze confiando em seus próprios sentidos, e Nayuki confiando em seu cachorro. Embora ninguém tivesse aparecido em seu campo de visão ainda, nem Tsunade nem Sakumo duvidaram da afirmação. Eles observavam atentamente o canteiro de obras. Logo, uma equipe de 3 pessoas surgiu e se aproximou da equipe de construção. São os Uchiha, observou Tsunade, reconhecendo os brasões dos clãs em seus uniformes. Os Uchiha estão definitivamente interferindo, murmurou Kawakaze, sem demonstrar surpresa. Ele já previa isso desde que vira o documento de aprovação. Embora observassem atentamente, eles só conseguiam observar as pessoas, não ouvir suas conversas. Os 3 Uchihas confrontaram um único ninja entre a equipe de construção, um homem de pele escura que se adiantou para negociar. O que os 3 Lordes Uchiha têm a ver com isso? Perguntou o homem respeitosamente. O que você está fazendo aqui? Perguntou o líder da equipe Uchiha, arrogante. Para ele, o ninja relegado a trabalhos de construção não era um ninja de verdade. Somos ninjas mercenários contratados pela lei de Tsunade para inspecionar o terreno. A construção do hospital começará em breve, respondeu o homem de pele escura com sinceridade, sem querer provocar o clã Uchiha. Entendo. Esta área fica perto do quartel-general da Polícia Militar de Konoha, do clã Uchiha. Investigarei mais a fundo se notar algo incomum, disse o líder, dispensando-o, acenando com a mão para que o grupo se retirasse. Com isso, os 3 Uchiha se viraram e foram embora. O homem de pele escura, intrigado, mas sem vontade de pensar muito no assunto, voltou ao seu trabalho. O que os Uchiha estão tramando? Murmurou Kawakaze, franzindo a testa. A situação parecia cada vez mais suspeita. É perto da sede deles. Não é estranho que investiguem, disse Sakumo, ignorando o assunto. Seu raciocínio direto não via nada de anormal. Nayuki permaneceu em silêncio. Ela também sentia que havia algo mais, mas não conseguia identificar o que. O que devemos fazer agora? Tsunade perguntou, olhando para Kawakaze, que havia assumido o comando. Fique aqui. Eu vou investigar, decidiu Kawakaze, marcando um galho de árvore com a técnica do deus voador do trovão antes de se teletransportar. Ele seguiu os 3 ninjas Uchiha silenciosamente enquanto eles se dirigiam ao território Uchiha. Kawakaze permaneceu escondido com seu chakra suprimido. De repente, ele sentiu um chakra familiar à sua frente. Parando, observou a situação atentamente. Os 3 Uchiha, no máximo do nível Chunin, pareciam alheios à sua presença e continuaram seu caminho. Ao passarem por baixo de uma grande árvore, o estrondo agudo de uma shuriken caindo de cima os assustou. Quem está aí? Os 3 Uchiha recuaram imediatamente, formando um triângulo defensivo com as kunai em punho, observando os arredores. Apesar da arrogância, os membros do clã Uchiha eram conhecidos por suas fortes habilidades de combate individual. Uchiha? Nada de especial. E você ousa atacar nosso hospital, propriedade do clã Senju? Enquanto a voz ecoava, uma figura emergiu. Vestindo uma túnica preta e com um capuz cobrindo o rosto, o indivíduo escondeu completamente sua identidade. Kawakaze, observando das sombras, ficou momentaneamente perplexo. Clã Senju? De onde veio essa pessoa? Não fizemos nada, respondeu o líder do grupo Uchiha na defensiva. Só estávamos fazendo perguntas. Entretanto, a figura vestida não parecia inclinada a negociar. Vou te dar uma lição. Fique longe do canteiro de obras do hospital. Com um movimento rápido, a figura vestida de preto enfrentou os 3 Uchiha em combate. Kawakaze notou os movimentos do estranho. Embora eficazes, seu taijutsu era cheio de falhas. Mesmo assim, o trio Uchiha estava em desvantagem. A figura misteriosa os dominava com velocidade e precisão. Em instantes, os 3 ficaram incapacitados. Caíram no chão, sofrendo ferimentos, embora nenhum deles corresse risco de vida. O pior deles apresentava ferimentos superficiais causados por golpes de kunai. Volte e diga ao chefe do seu clã. O clã Senju não é para brincadeiras. Com isso, a figura vestida de preto desapareceu na floresta. Kawakaze, intrigado, permaneceu escondido. Quem é essa pessoa que afirma representar o clã Senju? Determinado a descobrir, ele suprimiu seu chakra e seguiu o estranho em silêncio. A figura vestida de preto tomou um caminho tortuoso pela floresta, eventualmente desaparecendo no território do clã Uchiha. Kawakaze decidiu não prosseguir. As coisas estavam se tornando cada vez mais complexas e muito mais interessantes. Após ponderar brevemente, ele ativou a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-se de volta para o lado de Tsunade. Capítulo 27. De repente alguém apareceu ao seu lado. Tsunade instintivamente lhe deu um soco. Sou eu, disse Kawakaze rapidamente, recuando para outro galho para evitar o golpe. Ah, desculpe. Reagi sem pensar, disse Tsunade, abaixando o punho, com uma expressão inquieta. Você errou de novo. Ignore-o, comentou Sakumo casualmente e imperturbável. Qual é a situação? Você encontrou alguma coisa? Perguntou Nayuki, ignorando a breve conversa. É interessante, Uchiha e Danzo parecem estar trabalhando juntos, revelou Kawakaze, suas palavras chocando a todos. Como isso é possível? A atitude de Danzo em relação aos Uchiha é hostil demais para que eles colaborem, disse Tsunade, falando primeiro. Ela sabia muito bem o quanto Danzo não gostava dos Uchiha. Eu vi alguém do clã Uchiha atacar um esquadrão de 3 homens mais cedo. Quem mais orquestraria isso senão Danzo, disse Kawakaze, confiante em sua avaliação. Ele reconheceu o chakra como pertencente ao ninja Uchiha que ele havia ferido em um beco anteriormente. Os Uchiha ousariam se aliar a um lobo como Danzo? Tsunade ainda estava incrédula. O ódio dos Uchiha pelo Senju é mais profundo do que você imagina, respondeu Kawakaze, expressando uma verdade que Tsunade ainda não havia confrontado. Ela ingenuamente acreditava que os Senju poderiam dissolver a animosidade por meio de sua aliança com os Uchiha. Mas rixas de sangue não são tão facilmente apagadas.
Sakumo e Nayuki ouviram em silêncio, franzindo a testa de vez em quando. Até o Onimaru, empoleirado na árvore, permaneceu imóvel. Se os Uchiha e Danzo estiverem realmente trabalhando juntos, o projeto do hospital ainda vai avançar? Perguntou Tsunade com um tom pesado. O local é muito perto da polícia militar de Konoha. Vamos esperar para ver. Suspeito que essa aliança não dure muito, respondeu Kawakaze com um sorriso irônico. Nem Danzo nem os Uchiha provavelmente confiarão plenamente um no outro. Então continuamos monitorando a situação? Tsunade perguntou timidamente. Se quiser, pode me acompanhar, disse Kawakaze em tom de provocação. Acho que meu irmão e minha cunhada podem cuidar das coisas aqui. Os lábios de Tsunade se curvaram levemente em um sorriso. Sakumo desviou o olhar, visivelmente irritado. Nayuki, por outro lado, observou a reação de Tsunade com grande interesse. Haverá oportunidades no futuro, disse Tsunade, com as bochechas coradas enquanto voltava sua atenção para o canteiro de obras, ignorando Kawakaze deliberadamente. Sem se deixar abater, Kawakaze se aproximou e agachou-se ao lado dela. Então, posso te abraçar na próxima vez? Tsunade se mexeu um pouco, mantendo distância. Esse cara é insuportável. Conversamos sobre isso depois, murmurou ela, com o rosto claro tão vermelho como se tivesse bebido saquê. Então chega de arremessos de ombro, certo? Eu fiz isso inconscientemente. Você nem se anunciou, ela retrucou, afobada. Então, se eu disser olá primeiro, tudo bem? Kawakaze se inclinou um pouco, seu tom de voz era descaradamente brincalhão, apreciando a interação próxima. Eu não disse isso. Tsunade retrucou, frustrada. Ela nunca conhecera ninguém tão audacioso. Jiraiya podia flertar e levar uma surra, mas a casca grossa de Kawakaze era incomparável. Nayuki riu baixinho. Seu cunhado era surpreendentemente habilidoso nisso. Ela nunca ouvira perseguir alguém com tanta persistência. Onde diabos ele havia aprendido isso? Enquanto isso, Sakumo permanecia totalmente concentrado na missão, monitorando o alvo diligentemente. Sua dedicação inabalável à tarefa deixava claro porque ele tinha uma das maiores taxas de sucesso entre os ninjas. Kawakaze não podia se comparar a ele nesse aspecto. O homem de túnica negra entrou no terreno do clã Uchiha, passando pelo posto de guarda sem ser notado, enquanto se dirigia à residência do chefe do clã. Dentro da sala silenciosa, o chefe do clã já estava sentado, calmamente tomando chá. Tio, está tudo resolvido, relatou o homem enquanto tirava o manto negro, revelando o rosto. Era Fugaku Uchiha. Ótimo. Mas você acha que Danzo vai morder a isca? Perguntou o chefe do clã, com uma expressão calma, mas calculista. Fugaku hesitou. Talvez não. E se um dos homens dele se machucar? A voz do chefe do clã permaneceu firme. Não importa. Danzo não tem escolha a não ser responder. Este delator precisa ser punido, quer ele queira ou não. Ele tomou um gole de chá com uma expressão serena, porém afiada, em forte contraste com o plano implacável que se formava em sua mente. Assim que os três retornarem, apresentem-se à raiz imediatamente. E não se esqueçam de cuidar dos ferimentos. Sem pontas soltas. Fugaku assentiu com o olhar firme. Não se preocupe, tio. Eu me contive, não chegaria ao ponto de ferir gravemente os membros do nosso próprio clã. Afinal, ele não estava disposto a levar seu povo à destruição, embora o interesse persistente de Kawakaze em suas ações indicasse que ele próprio estava exagerando. O chefe do clã assentiu brevemente. Ótimo. Fiquem de olho e me informem sobre qualquer novidade. Fugaku curvou-se e saiu, encontrando um lugar escondido dentro do terreno do clã para esperar o retorno dos três ninjas azarados. Uma hora depois, eles finalmente apareceram cambaleantes, apoiando-se uns nos outros e mal conseguindo andar. Fugaku correu até lá, assumindo o papel de um líder preocupado. O que aconteceu? Quem ousou atacar membros do clã Uchiha? O líder do grupo respondeu com os dentes cerrados. Fomos enviados para interrogar os trabalhadores da construção, mas, no caminho de volta, fomos emboscados pelo clã Senju. A expressão de Fugaku se obscureceu. Senju, sério? É essa a desculpa que você está usando? Ele se forçou a manter a compostura, disfarçando a irritação. Entendo. Não se preocupem. Eu cuido disso, disse ele, ajudando-os a irem para a área médica enquanto fingia consolá-los. Nos bastidores, Fugaku agiu rapidamente. Convocou ninjas Uchiha para aumentar a vigilância e enviou um mensageiro à raiz com um relatório. Um conflito eclodiu e precisamos de apoio imediato. As tensões dentro do clã Uchiha aumentaram rapidamente. A maioria dos membros, alheios a todo o esquema, ficou ansiosa, e seu desconforto era evidente para qualquer observador. Isso não escapou aos olhos atentos dos agentes da raiz, exatamente como o chefe do clã havia previsto. Quando o relatório chegou a Danzo, ele já havia sido informado sobre o suposto confronto entre os Uchiha e os Senju. Como suposto aliado dos Uchiha, ele sabia que não podia se dar ao luxo de ficar parado. Danzo ficou sentado ouvindo enquanto o subordinado ajoelhado relatava as últimas notícias sobre o clã Uchiha. Impaciente, ele acenou com a mão para interromper no meio da frase. Enviem 2 pequenas equipes para ajudar os Uchiha, ordenou Danzo secamente. Certifiquem-se de que a equipe de construção não possa prosseguir, mas evitem conflito direto. O ninja da raiz reconheceu o comando, organizando rapidamente as equipes antes de seguir em direção ao terreno Uchiha. Depois que partiram, Danzo recostou-se, esfregando o queixo, onde persistia uma antiga lesão, e sentiu uma leve inquietação. Algo não estava certo. No entanto, ele não conseguia imaginar que o chefe do clã Uchiha chegaria ao ponto de se voltar contra seu próprio povo. No terreno do clã, os ninjas da raiz pararam antes de entrar. O ninja Uchiha com o emblema do clã no ombro se aproximou deles. O chefe do clã instruiu que não há necessidade de você intervir ainda, disse ele secamente. Apenas observe. Siga-me e se as coisas piorarem, pediremos sua ajuda. Os ninjas da raiz trocaram olhares, aliviados. Era exatamente isso que Danzo havia instruído, observar e evitar envolvimentos desnecessários.
Eles concordaram sem hesitar, acompanhando os ninjas Uchiha até um local próximo ao canteiro de obras, onde iniciaram a vigilância. Enquanto isso, Fugaku continuava tomando chá com o chefe do clã na sala de meditação. Eles já partiram, Fugaku. Tem certeza disso? O tom do chefe do clã carregava um toque de inquietação. Afinal, Fugaku não era páreo para Kawakaze ataque, e sua confiança na força de Fugaku estava abalada. Tio, se você não confia em mim, então confie nos nossos olhos. O Sharingan de Fugaku ganhou vida, revelando o intrincado padrão dos 3 Tomoe. É verdade. Não há muitos como Kawakaze ataque, murmurou o chefe do clã, com a expressão endurecida. Não precisa se conter. Basta capturar alguns prisioneiros e reportar. Seu olhar tornou-se frio, seus olhos cheios de uma intenção implacável. Ele também não gostava de Danzo, e seu descontentamento era evidente quando ele pousou a xícara de chá com força. Bang! O som ecoou pela sala quando a xícara atingiu a mesa. Capítulo 28. Ninguém apareceu até a equipe de construção ir embora ao meio-dia. Kawakaze e sua comitiva evacuaram imediatamente depois, retornando às suas posições originais após uma refeição rápida. O que esse Uchiha está aprontando? Tsunade refletiu sobre o roteiro que o Uchiha parecia estar dirigindo, mas não obteve resposta. Não pense demais. Vou te levar para descobrir com certeza hoje à noite, disse Kawakaze com confiança. Sua segurança tranquilizou Tsunade de certa forma, embora ela não percebesse que a noite poderia se desenrolar de forma imprevisível, não importando quão corajosa ou habilidosa fosse a pessoa. Enquanto isso, o caos se instalou no local onde o ninja raiz estava. Dos 6 enviados, apenas um permaneceu vivo, com ferimentos graves e mal se agarrando à vida. Os outros 5 jaziam sem vida no chão. Você, Senju, ousa agir assim. Não tem medo de que denunciemos isso ao terceiro Hokage? Ameaçou o ninja raiz sobrevivente, dirigindo suas palavras ao homem de túnica preta à sua frente. Nossa terra foi aprovada pelo terceiro Hokage. Qual é o sentido da sua raiz se esgueirando por aqui? Retrucou o homem de túnica preta friamente. E se você não voltar, quem vai saber que eu te matei? Ao se aproximar para desferir o golpe final, o som de um grande grupo se aproximando os alcançou. Alívio iluminou o rosto do ninja raiz por trás da máscara. O resgate havia chegado. Droga, murmurou Fugaku Uchiha, xingando baixinho enquanto recuava sem hesitar. Ele saiu rapidamente, evitando qualquer enrascada. O ninja raiz ferido mal podia acreditar na sua sorte. Ele não esperava sobreviver o suficiente para ver o reforço chegar. Momentos depois, um Uchiha Jonin chegou com dezenas de outros, observando a cena sombria. Os corpos sem vida jaziam no chão e o ninja raiz, que mal sobrevivia, pintou um quadro claro da carnificina. Ouvi um alvoroço e vim. Estava indo para o canteiro de obras, explicou o Jonin apressadamente, embora sua história estivesse repleta de inconsistências. Felizmente, o ninja raiz ferido estava preocupado demais com seus ferimentos para perceber. Encontrei alguém do clã Senju, disse o homem ferido com um suspiro. Droga. Vamos te trazer de volta, disse o Jonin, ignorando as manchas de sangue enquanto ajudava o homem ferido. Ele saiu rapidamente com ele enquanto o resto do clã Uchiha se dispersava. Os Jonins nunca tiveram a intenção de ir ao canteiro de obras, tudo era só fachada. Assim que o ninja raiz foi trazido de volta ao acampamento base, os Jonins Uchiha partiram com um sorriso irônico. Que Danzo! Que raiz! São só brinquedos nas mãos dos Uchiha, murmurou ele com as palavras transbordando desdém. Na base da raiz, um ninja médico foi designado para tratar o sobrevivente ferido. O rosto de Danzo estava sombrio de fúria. Dos 6 enviados, apenas um havia retornado vivo, e mesmo assim, por pouco. Levaram anos para treiná-los, e perder 5 foi um golpe amargo. O que aconteceu? A voz de Danzo estava carregada de raiva mal contida. Eu fui o único que encontrou o clã Senju, começou o ninja raiz ferido, estremecendo de dor. Fui salvo a tempo pelos Uchiha. Eles chegaram com um grupo grande e assustaram o Senju. O Uchiha sugeriu que vocês interrogassem a equipe de construção juntos amanhã, continuou ele. Primeiro, o pessoal deles ficou ferido, e agora 5 dos meus camaradas estão mortos. Mesmo que levemos isso ao terceiro Hokage, seremos justificados. O ninja raiz relatou tudo o que havia vivenciado e repetiu as palavras do Uchiha Jonin que o escoltou de volta. Mesmo que seja o clã do sensei, eles não podem me tratar assim, Danzo murmurou friamente. Sem que ele soubesse, havia caído no golpe do clã Uchiha. Ir para o canteiro de obras amanhã poderia colocá-lo em grave perigo, mas ele ainda não sabia da armadilha. Acabem com ele e tratem dos ferimentos, ordenou Danzo, reprimindo a vontade de atacar. Cada ninja raiz representava anos de cultivo e treinamento, e ele não iria desperdiçar tais recursos em um acesso de raiva. Mas amanhã seria diferente. Ele jurou que alguém pagaria com a vida por essa afronta, fosse o clã Senju ou não. O pensamento de Kawakaze cintilava em sua mente, a lembrança do último encontro ainda vívida. Aquele homem era um espinho em seu flanco. Se eles se enfrentassem novamente amanhã, Danzo decidiu deixar o clã Uchiha assumir a liderança, garantindo a queda de Kawakaze. Em outro lugar, Kawakaze parecia relaxado, sua expressão preguiçosa não revelava nenhum sinal de desconforto. Se Tsunade não estivesse por perto, ele já poderia ter ido para casa passar a noite. Quando o turno da equipe de construção terminou, Kawakaze se espreguiçou e se levantou. Hora de ir, ele disse casualmente antes de desaparecer em alguns pulos rápidos. Após o jantar, Kawakaze e Tsunade sentaram-se frente a frente em um dojo tranquilo. Sakumo e Nayuki tinham seus próprios assuntos para resolver e não os incomodaram. Kawakaze, para onde você vai me levar depois? Perguntou Tsunade, incapaz de conter a impaciência por mais tempo. Ele havia sido propositalmente vago sobre o destino deles. Território Uchiha, respondeu Kawakaze, tomando um gole de chá como se estivesse discutindo algo trivial. Seu olhar vagou para o luar lá fora, calmo e despreocupado. O quê? Tsunade se levantou de um salto, sua voz cheia de surpresa. Os Uchiha não podem ser abordados casualmente.
Você sabe quantas pessoas fazem parte do clã deles? Perguntou Tsunade com um tom claramente desaprovador. A ideia de se aventurar em território Uchiha era como entrar em um vespeiro. Além disso, os Uchiha sempre foram um assunto controverso entre os superiores de Konoha. Não se preocupe, eu mesmo te levo lá. Tenho meus motivos, respondeu Kawakaze calmamente. Com a técnica do deus voador do trovão estaremos seguros. Kawakaze exalava confiança, como se a ausência do Mangekyou Sharingan entre os Uchiha os tornasse incapazes de representar qualquer ameaça real, mesmo que ele não usasse a técnica do deus voador do trovão. Tsunade hesitou, mas acabou cedendo. A confiança inabalável dele a tranquilizou. Enquanto permanecessem seguros, o risco era administrável, mesmo que caminhassem corajosamente pelo território Uchiha. A lua subia mais alto no céu noturno, sinalizando que a hora havia chegado. Vamos, disse Kawakaze, colocando a mão no ombro de Tsunade. No instante seguinte, eles desapareceram. Quando Tsunade se recompôs, eles já estavam no mesmo galho da árvore que haviam usado durante o dia. Ela olhou para Kawakaze, que permanecia tão sereno como sempre, e não pôde deixar de se surpreender. A quantidade de chakra necessária para tal feito era impressionante. Vamos direto para dentro, disse Kawakaze, saltando do galho com naturalidade. Tsunade pensou que eles poderiam se esconder ou adotar uma abordagem mais cautelosa. Para sua surpresa, Kawakaze a conduziu diretamente para o território Uchiha sem qualquer tentativa de furtividade. Sem surpresa, eles logo foram parados por uma sentinela. Kawakaze, ataque aqui com a princesa Tsunade, para visitar o chefe do clã Uchiha. Por favor, anunciem nossa chegada, declarou Kawakaze, ignorando a expressão de surpresa do ninja. O ninja Uchiha franziu a testa, claramente descontente com a intrusão repentina e ousada. Seu olhar se fixou em Tsunade, tentando deduzir seu propósito ali. Mas como membro de baixa patente não lhe cabia questionar, então se virou para reportar ao chefe do clã. Na residência do chefe do clã Uchiha, o relato causou confusão imediata. Ainda sem se recolher para dormir, o chefe do clã chamou por Fugaku. Após uma breve discussão em uma sala reservada, eles concluíram que recusar-se a receber os visitantes poderia prejudicar a reputação do clã. O chá foi preparado e o mensageiro foi enviado de volta para trazer os convidados. Kawakaze e Tsunade permaneceram em silêncio enquanto seguiam o guia pelos caminhos mal iluminados do complexo. Finalmente chegaram à sala silenciosa do chefe do clã, onde tanto o chefe do clã quanto Fugaku aguardavam. Ah, é você? Kawakaze comentou com um leve sorriso ao entrar e cruzar os olhos com Fugaku, cujo olhar poderia perfurar uma pedra. Uf! Fugaku Uchiha cumprimenta a Lady Tsunade, disse Fugaku com a voz formal mais seca. Como sucessor designado do clã Uchiha, ele se portava com certo orgulho. Os olhos de Kawakaze brilharam com um toque de diversão. Esse cara é o pai de Itachi Sasuke? A força dele parece média. Tsunade cumprimenta o chefe do clã Uchiha, ela disse educadamente, mantendo o decoro. Sem hesitar, Kawakaze sentou-se e casualmente serviu-se de uma xícara de chá. Seu comportamento era relaxado ao ponto da arrogância. O descontentamento na expressão do chefe do clã era evidente, embora ele o mantivesse sob controle. Tsunade se juntou a Kawakaze, sentando-se ao lado dele. Eu me pergunto o que o traz ao meu Uchiha a esta hora, começou o chefe do clã, quebrando o silêncio. Sua voz carregava um tom de suspeita. Fugaku, sentado ali perto, mantinha um olhar atento sobre Kawakaze, pronto para reagir a qualquer movimento repentino. Capítulo 29. A mão de Kawakaze roçou casualmente a parte inferior da mesa, um gesto sutil que não passou despercebido. Ouvi dizer que você e Danzo estão trabalhando juntos, ele disse despreocupadamente. A sala ficou tensa instantaneamente, como se a temperatura tivesse caído. O que você quer dizer? O rosto do chefe do clã Uchiha escureceu, seu medo mal disfarçado. Para ele, as palavras de Kawakaze soaram como prenúncio de uma acusação direta, ou pior, de uma retaliação. Danzo é um lobo com um coração ambicioso e nunca teve uma visão favorável dos Uchiha. Trabalhar com ele não é diferente de conspirar com um tigre. O tom de Kawakaze permaneceu calmo enquanto tomava seu chá, suas palavras cortando o ambiente como uma lâmina. Os Uchiha e Danzo não têm laços, retrucou o chefe do clã, com a voz firme, mas defensiva. O senhor não deveria vir aqui espalhando boatos infundados. É só isso que veio dizer? Se for, terei que pedir que se retire. Ele gesticulou para que Fugaku acompanhasse o convidado para fora. Kawakaze riu baixinho enquanto Fugaku se levantava. Você é realmente incrível, Fugaku. Um modelo para o futuro chefe de clã, capaz de matar os membros do seu próprio clã. Fugaku congelou, abaixando a mão lentamente enquanto uma fria percepção lhe ocorria. Kawakaze havia percebido. Quando eu matei os membros do meu clã? Se você continuar falando bobagens, não me culpe por ser rude, Fugaku retrucou com a voz elevada de raiva. Você não tem profundidade, disse Kawakaze, desdenhoso. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele desviou a atenção de Fugaku, fixando o olhar no chefe do clã. Danzo não quer que meu hospital abra porque eu quase o matei. E você, Ushira? Você também está no meu caminho? A expressão do chefe do clã tornou-se cada vez mais sombria. Embora o tom de Kawakaze fosse calmo, suas palavras carregavam um peso que não podia ser ignorado. Kawakaze inclinou-se ligeiramente para frente com um olhar penetrante. É por causa da antiga rivalidade entre os clãs Uchiha e Senju? A pergunta tocou em um ponto sensível. A compostura do chefe do clã vacilou quando o ritmo da conversa escapou de seu controle. E daí se for? Respondeu finalmente o chefe do clã, com a voz carregada de amargura. Por decreto do meu segundo avô, o clã Senju já se integrou a Konoha. Não existe mais o clã Senju, então por que essa disputa não pode ser resolvida? Tsunade, em silêncio até então, franziu a testa profundamente. Ela não conseguia compreender a teimosia do chefe do clã. O objetivo da vila, a paz entre o povo, não era muito mais importante do que se apegar a velhos rancores? Apenas diga qual é o seu objetivo, disse o chefe do clã Uchiha, impaciente.
Sua compostura habitual estava abalada, e ele não conseguia entender as intenções de Kawakaze e Tsunade. Você, como chefe do clã Uchiha, quer que seu clã se integre totalmente à vila e ganhe a honra e o reconhecimento que merece, disse Kawakaze sem rodeios. Eu posso te ajudar. Ele fez uma pausa e gesticulou em direção a Tsunade. Ou o próximo Hokage pode te ajudar. O rosto do chefe do clã se obscureceu, sua agitação evidente. A ideia de um Senju se tornar Hokage novamente era intolerável. As lembranças do segundo Hokage designando os Uchiha para a polícia militar de Konoha, uma ação que os isolou e manchou sua reputação, ainda ardiam frescas em sua mente. Depois de dizer o que tem a dizer, pode ir embora, disse ele friamente. Seus pensamentos giravam em círculos. Não se tratava mais apenas de uma briga de família. O hospital que Kawakaze e Tsunade queriam construir agora ameaçava o futuro dos Uchiha na vila. Não podia ser permitido. A voz de Tsunade rompeu sua turbulência interior. Não vamos nos preocupar se eu me tornarei Hokage ou não, disse ela. Você realmente acha que trabalhar com Danzou para impedir a construção do nosso hospital trará algum benefício aos Uchiha? Sua pergunta caiu como uma pedra em um lago, enviando ondas de dúvida pela mente do chefe do clã. Ela estava certa, não havia vantagem alguma naquela aliança, apenas ressentimentos antigos. Danzo só tinha a ganhar removendo uma ameaça percebida, mas os Uchiha não ganhariam nada. Kawakaze interveio novamente com um tom calmo, porém firme. Se você estiver disposto a cooperar conosco, garanto que seu clã Uchiha encontrará seu lugar na vila. Mesmo que Tsunade se torne Hokage, ela não fará mal ao seu clã. Eu me certificarei disso. Vim com sinceridade. Antes que o chefe do clã pudesse responder, Kawakaze desapareceu num piscar de olhos e reapareceu ao seu lado, passando o braço em volta de seus ombros. Num instante, os dois desapareceram da sala de meditação. Fugaku e Tsunade congelaram, trocando olhares perplexos. Para onde ele levou meu tio? Perguntou Fugaku com a kunai na mão. Seu olhar era aguçado, pronto para qualquer coisa, mesmo que isso significasse confrontar Tsunade. Ele vai trazê-lo de volta, disse Tsunade calmamente, tomando um gole de chá. Ela confiava plenamente em Kawakaze, embora não pudesse negar a rapidez de suas ações. Fugaku permaneceu em alerta máximo, com a mente a mil. Ele se absteve de convocar outros membros do clã, sabendo que a notícia do desaparecimento repentino do chefe do clã causaria o caos. O tempo passou lentamente. Após cerca de 10 minutos, Kawakaze retornou com o chefe do clã, cujo rosto estava pálido e sem cor. Quando Kawakaze o soltou, o chefe do clã cambaleou para a frente com os olhos arregalados. Seu olhar pousou na mesa baixa à sua frente, que havia sido derrubada com um chute no caos. Ali, gravado na parte inferior da mesa, estava o emblema do clã Senju. Então essa é realmente a técnica do deus voador do trovão, murmurou o chefe do clã Uchiha. Eu prometo, mas espero que você faça o que disse. A essa altura, sua compostura já havia praticamente retornado. Ele levantou a mão para impedir Fugaku, que estava prestes a se aproximar para apoiá-lo. Mostre a saída para eles, instruiu o chefe do clã. Não precisa, respondeu Kawakaze suavemente. Nós podemos encontrar o caminho. Ele deu um sorriso fraco. Foi um prazer trabalhar com você. Antes que alguém pudesse responder, Kawakaze repetiu o feito anterior, colocando a mão no ombro de Tsunade. No instante seguinte, eles desapareceram, levados pela técnica do deus voador do trovão. Em um instante, eles reapareceram em frente à mesa de pedra no dojo do clã Ataque. Tão longe? Perguntou Tsunade, ainda abalada pelo transporte repentino. O que quer que tivesse acontecido durante aqueles 10 minutos de ausência foi ofuscado por sua admiração pela técnica do deus voador do trovão, um feito além de sua compreensão. Teletransportar-se por longas distâncias é incrivelmente exaustivo, disse Kawakaze, com o rosto pálido sob o luar. Isso é quase o limite do que consigo sentir. Embora suas palavras tenham sido ditas com indiferença praticada, ele se apoiou pesadamente em um pilar de pedra, demonstrando seu cansaço. Está tudo bem. Da próxima vez, volte devagar, disse Tsunade, pegando a mão dele e o guiando em direção à casa. É só por conveniência. Não farei isso de novo, disse Kawakaze, apoiando-se nela. Ele não pôde deixar de notar como a presença dela era suave e confortável. Eu não acredito em você, Tsunade retrucou com um olhar furioso. Eu sei o quão incrível você é, ok? Apesar das palavras ásperas, ela enfiou a mão no bolso e tirou uma pílula de rações militares especial. Sem esperar que ele protestasse, ela enfiou na boca dele. Mastigue e engula, ela ordenou, erguendo a mão diante do rosto dele. Kawakaze sorriu ironicamente enquanto obedecia, mordendo o comprimido e engolindo. Seu punho, ainda coberto de saliva, recuou com uma mistura de irritação e divertimento. Tsunade franziu a testa. Se eu der um soco nele por isso, ele provavelmente vai se fazer de vítima por semanas. Você não quer me bater, quer? Kawakaze perguntou maliciosamente, inclinando-se mais perto e pressionando a cabeça contra o corpo de Tsunade com inocência exagerada. Antes que ela pudesse responder, ele gritou quando Tsunade agarrou um punhado de seu cabelo com um rápido golpe. Dói, reclamou ele com a voz carregada de falsa dor. Quanto mais ele se inclinava, mais ela puxava. Vem aqui, ela disse severamente, puxando a cabeça dele para trás para que ele fosse forçado a olhar para as estrelas. Eu estava errado. Kawakaze admitiu rapidamente com uma expressão ao mesmo tempo envergonhada e divertida. Os dois brigaram alegremente durante todo o caminho de volta para o quarto. Uma vez lá, Tsunade ajudou Kawakaze a subir na cama, ignorando suas travessuras. Vou voltar, ela disse, endireitando-se, mas Kawakaze agarrou sua mão antes que ela pudesse sair. Mais alguma coisa? Ela perguntou, tentando se soltar, mas ele a segurava com firmeza. Diga ao conselheiro Koharu para comparecer à cerimônia de inauguração amanhã, disse Kawakaze, com uma expressão repentinamente séria.
Tsunade franziu a testa. Ela esperava outro comentário brincalhão, mas esta foi uma mudança brusca. Entendo. Isso faz parte do seu plano? Kavakazi assentiu sutilmente e sua aura atravessa moderada. Com a curiosidade aguçada, Tsunade sentou-se na beira da cama, abandonando a ideia de ir embora. Como você convenceu aquela velha raposa? Um pedaço grande de pau e tâmaras vermelhas. Quem sabe o que funciona, respondeu Kavakazi com indiferença, claramente brincando. Fale direito. Tsunade pegou a mão dele e apertou-a, fazendo-o ficar sério. Só o levei para passear. Não toquei nele, disse Kavakazi, com um leve sorriso nos lábios. A outra parte era um acordo. Ele concordou em cooperar se o hospital ajudasse a treinar médicos Uchiha e ninjas médicos quando estivessem em funcionamento. Tsunade ouviu atentamente, juntando as peças. Kavakazi fez parecer simples, mas ela entendeu as implicações mais profundas. O chefe do clã Uchiha havia escolhido a sobrevivência e a integração à aldeia em vez de perpetuar a rixa de sangue. Foi uma decisão pragmática, mas não fácil. Os dois continuaram conversando de mãos dadas, enquanto a conversa fluía naturalmente. Enquanto isso, de volta ao complexo Uchiha, o chefe do clã provavelmente passou uma noite sem dormir, com a imagem do emblema do clã Senju gravada em sua mente enquanto ele estava sentado em meio aos destroços da sala de meditação. Capítulo 30. Na manhã seguinte, Tsunade acordou em casa, sentindo-se um pouco envergonhada. Ela havia ficado acordada até tarde conversando com Kavakazi na noite anterior, dizendo que lhe vinha à cabeça sem pensar muito. A lembrança a fez estremecer ligeiramente. Se não fosse por sua condição frágil, ela poderia ter ficado tentada a deixar algumas marcas nele por vergonha. Depois de se lavar e se recompor, Tsunade se concentrou nas tarefas do dia. Primeiro, visitou a construtora para dar sinal verde oficial para a construção do hospital. Feito isso, dirigiu-se à residência de Koharu Tatani, onde a consultora ainda não havia começado o dia. Batendo na porta, uma empregada atendeu e cumprimentou Tsunade calorosamente. O conselheiro Koharu está em casa? Sim, Lady Tsunade, por favor, entre. Ao entrar na casa, Tsunade encontrou Koharu tomando café da manhã. O que te traz aqui esta manhã, Tsunade? Koharu perguntou com uma atitude calorosa e acessível, em contraste com sua expressão severa de sempre. A construção do hospital começa hoje, explicou Tsunade. Estou aqui para convidá-lo a presenciar a cerimônia. Como vice-diretor, você é parte integrante deste projeto. Koharu sorriu e assentiu. Claro, deixe-me terminar de comer e vou com você. Fiel à sua palavra, Koharu rapidamente terminou sua refeição, e as duas mulheres partiram juntas para o hospital. Quando chegaram, o canteiro de obras fervilhava de atividade. Samurais do clã Ataque montavam guarda garantindo a ordem. Kavakazi e Sakumo podiam ser vistos no topo de uma plataforma elevada, supervisionando o andamento, enquanto Nayuki patrulhava a área ao lado de Onimaru. Enquanto isso, no complexo Uchiha, o chefe do clã e Danzo haviam reunido um contingente de ninjas. Sua intenção era clara. Eles planejavam confrontar os envolvidos no projeto do hospital. Sem demora, o grupo partiu com o ar ao redor carregado de tensão. Enquanto Tsunade e Koharu se dirigiam ao local, conversavam de forma leve. Os tópicos variavam de memórias de Hashirama e Tobirama à situação atual. Enquanto Tsunade se destacava em ninjutsu médico, Koharu ofereceu seus conhecimentos sobre política, proporcionando lições valiosas ao longo do caminho. Quando eles chegaram, Kavakazi e Sakumo se adiantaram para cumprimentá-los. Conselheiro Koharu, obrigado por vir, cumprimentou Kavakazi calorosamente. Hoje marca o primeiro dia de construção, e esperávamos que você pudesse nos dar algumas dicas. Afinal, você tem vasta experiência nesses assuntos. Tsunade também elogia sua expertise em ninjutsu médico. As palavras de Kavakazi eram respeitosas e lisonjeiras, fazendo com que a expressão de Koharu se suavizasse, seu rosto se contorcendo em um sorriso satisfeito. Um leve pensamento lhe passou pela cabeça, porque ela não conhecera uma pessoa tão atenciosa quando era mais jovem. Não posso dizer se serei de grande ajuda, mas se algo se destacar, mencionarei, respondeu Koharu gentilmente. Tsunade, parada um pouco atrás, lançou um olhar sutil a Kavakazi. Quando ela já havia elogiado o ninjutsu médico de Koharu. Sob a orientação de Kavakazi, Koharu começou a inspecionar o canteiro de obras, com uma expressão séria enquanto observava o trabalho. Toda a estrutura havia sido organizada para se assemelhar a um líder inspecionando um projeto rural, com atenção meticulosa aos detalhes. Não demorou muito para que uma comoção surgisse do lado de fora do canteiro de obras. Um confronto havia ocorrido entre os samurais do clã Ataque e os membros do clã Uchiha, acompanhados por agentes da raiz. Um samurai correu para relatar o incidente, e Kavakazi se adiantou com uma atitude calma. Eu cuido disso. Conselheiro Koharu, por favor, continue sua inspeção. Koharu, no entanto, não tinha intenção de ficar para trás. Eu também faço parte deste hospital. Vamos juntos. Como eu poderia incomodá-lo com tais assuntos? Kavakazi protestou educadamente, com um sorriso malicioso no rosto enquanto mantinha o controle da situação. Vamos, disse Koharu com firmeza, com a expressão resoluta. Quero ver quem ousa perturbar este hospital, um projeto que beneficia diretamente os moradores. Suas palavras evitaram cuidadosamente mencionar conflitos de clãs, concentrando-se em vez disso no quadro geral. Quando chegaram ao local, Kavakazi já havia manobrado a situação para colocar a culpa diretamente na oposição. Muito bem então, disse Kavakazi, conduzindo o grupo até o local do conflito. Ao chegarem, viram um samurai do clã Ataque caído ferido no chão.
Os olhos de Kawakaze brilharam de raiva enquanto gesticulava para que os feridos fossem levados para tratamento. Seu olhar penetrante rapidamente se fixou no ninja da raiz responsável pelo ataque, em pé no meio do grupo trazido por Danzo. A expressão de Danzo se contraiu ao ver Kawakaze, com uma mistura de apreensão e alívio relutante brilhando em seus olhos. A presença do Uchiha o fazia se sentir um pouco mais seguro. Se as coisas saíssem do controle, ele sempre encontrava uma maneira de recuar em meio ao caos. Entretanto, quando Danzo avistou Koharu Tatani, sua expressão mudou para confusão. Koharu, por que você está aqui? Ele perguntou. Koharu, ela repetiu com um tom incisivo. Sou a futura diretora associada deste hospital. Por que eu não estaria aqui? Embora Koharu e Danzo fossem da mesma geração, ela tinha pouca afeição por ele. Seus métodos clandestinos e sua ambição fria eram motivo de desdém há muito tempo. Ela o tratava sem a menor cortesia. Você é o vice-diretor? Repetiu Danzo, com a voz carregada de descrença e raiva mal contida. Uma frustração desconhecida o invadiu, mas ele não conseguia encontrar uma saída para liberá-la. O chefe do clã Uchiha deu um passo à frente, interrompendo a troca. Chega dessa bobagem, disse ele bruscamente. Não estamos aqui para trocar títulos ou gentilezas. Nós, os Uchiha e Danzo, estamos aqui para exigir que vocês entreguem o assassino. Aquele que feriu um membro do nosso clã Uchiha e matou 5 agentes da raiz. Seu tom era áspero, sua postura agressiva e sua intenção clara. Haveria consequências se suas exigências não fossem atendidas. A tensão entre os dois lados aumentava a cada palavra, a atmosfera oscilando à beira do conflito. Kawakaze olhou para o chefe do clã, entretido com sua encenação. Essa velha raposa sabe mesmo se fazer de vítima, pensou, observando atentamente os movimentos do contingente Uchiha. Vamos deixar uma coisa bem clara, disse Kawakaze, com a voz calma, mas cheia de desafio. Não só não tenho ideia do que você está falando, como mesmo que tivesse, o que exatamente você acha que pode fazer a respeito? Sakuma Taki, que estava por perto, interveio com um olhar penetrante. Cuidado com o tom, Uchiha alertou. O chefe do clã Uchiha se irritou, sua máscara de controle caiu enquanto ele se preparava para um confronto. Danzo, vendo a tensão crescente, finalmente explodiu. Sakuma Taki, não force a barra. Rosnou ele, a lembrança dos agentes da raiz caindo diante da lâmina de Sakuma ainda fresca e amarga. E se eu forçar a barra? O que você vai fazer, velho? Rastejar de volta para suas sombras como o inseto fedorento que você é? Sakuma Taki desencadeou uma tempestade de maldições, suas palavras afiadas e mordazes, deixando o rosto de Danzo escuro com fúria reprimida. Vamos resolver isso pacificamente. Não há necessidade de recorrer à violência tão rapidamente, interrompeu Koharu Tatani, dando um passo à frente na tentativa de mediar. Como conselheira do Hokage, ela tinha plena consciência das consequências de um conflito aberto entre clãs. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, uma kunai com uma etiqueta explosiva avançou em sua direção. Cuidado! Alguém gritou. Proteja o conselheiro Koharu. Kawakaze reagiu instantaneamente, desviando a kunai no ar com sua lâmina. A arma desviou-se do curso, detonando em uma rajada de fogo a uma distância segura. Não fui eu, exclamou Danzo, seus instintos o alertando para o perigo crescente. Ele ergueu as mãos em um gesto defensivo, tentando se esquivar da culpa. Mas a situação já estava fora de seu controle. A rápida intervenção de Kawakaze pôs o campo de batalha em movimento. Sakuma Taki moveu-se como um tigre em direção a um rebanho de ovelhas, abatendo ninjas da raiz com precisão e ferocidade, cujas gargantas foram silenciadas em golpes rápidos. Somente o grande número de agentes da raiz permitiu que alguns escapassem de sua ira imediata. Os samurais do clã Ataki enfrentaram os ninjas Uchiha em um feroz combate corpo a corpo, com lâminas e punhos se encontrando em uma dança mortal. O foco de Kawakaze, no entanto, permaneceu totalmente em Danzo. Sem hesitar, ele desferiu um golpe mortal com sua espada de 8 lados, mirando diretamente no pescoço de Danzo. Danzo, prevendo o perigo, conseguiu desviar do golpe fatal no último momento, com a lâmina cortando o ar vazio. Isso é loucura! Danzo rosnou com a voz desesperada. Não fui eu, foram os Uchiha. Eles estão por trás disso. Ele ainda tentava encontrar desculpas, alheio ao fato de que havia caído direto em uma armadilha. Sob a proteção de Tsunade, Koharu Tatani já havia se retirado do conflito. Seu papel havia terminado, e ela sabiamente optou por se manter afastada do caos crescente. Nayuki e Onimaru destruíram os agentes da raiz com uma ferocidade incomparável, abatendo qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Era evidente que Sakuma Taki havia escolhido um parceiro de força e habilidade extraordinárias. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.